Fala, queridão, fala, queridona. Mais uma vez você está aqui com a gente no canal ObvioCast, no quadro Psicoligando. Psicólogos que ligam, psicólogos que se importam com os rumos da sociedade, com as coisas que estão acontecendo e como que a gente pode fazer diferente para que a gente possa ter uma sociedade muito melhor, não é mesmo? E hoje é um dia bem especial. Se você está aqui com a gente, você já clicou e sabe que a gente vai conversar sobre autismo, os desafios, o apoio e a inclusão. Mas eu não entendo nada disso. Então eu tive que chamar a ajuda dos universitários. Eu trouxe pessoal de peso, sabe aqueles que jogam já realmente em campeonatos internacionais? Nós trouxemos um pai atípico que tem um filho grau 3 do autismo e nós trouxemos uma psicóloga que também tem essa experiência de ter trabalhado com crianças e ter feito diagnósticos para essas crianças. Então a gente vai conversar aqui com duas pessoas muito legais, você já vai começar a ver a partir de agora, o Fernando Andrade, dá um oi aí, Fernando Andrade, para a galera, e a Rebeca Curca. Oi. Esses dois são os nossos queridos e eu vou contar para o pessoal um pouquinho o que eu tenho aqui sobre você, Fernando. Aqui está dizendo para mim que você é policial, pai atípico de um jovem autista grau 3, e a gente vai entender o que é esse grau 3, vocês vão explicar para a gente. Responsável legal pelo Instituto Murilo Ramos de Andrade, que fica em Taboão da Serra, você vai explicar também sobre isso. É uma organização que oferece suporte e desenvolvimento para pessoas autistas e suas famílias, e você vai compartilhar com a gente aqui como a sua experiência como pai atípico, tudo o que aconteceu e o que chegou a motivar você a trabalhar com esse instituto. Exato. Da Rebeca Curca, o que eu tenho aqui no meu briefing? Que você é psicóloga formada há mais de 10 anos pela Unifesp, você tem especialização em terapia cognitiva comportamental e também tem uma pós-graduação em desenvolvimento infantil. E, além disso, tem uma formação prática em avaliação neuropsicológica infantil aqui na Unicamp. E você também vai conseguir fazer com que a gente tenha essa cola aqui, né? Porque o que a gente estava conversando, você que está com a gente aqui, até para entender. O Fernando estava até comentando, antes da gente começar a gravar, que você não seguiu a psicologia por questões diversas, mas que você chegou a começar a fazer psicologia? Educação física. Educação física? A ideia, na verdade, era entender o processo de desenvolvimento motor, né? Uhum. Meu filho, quando nasceu, ele teve um processo de internação, ele ficou internado um período para questão da equalização da glicemia, nasceu com a glicemia muito baixa. Depois que saiu do hospital, ele fez o exame do pezinho, viu um transtorno na glândula tireoide, que é um hormônio de crescimento, então ele estava com a produção muito baixa, começou a fazer a intervenção medicamentosa para equilibrar isso. Porém, a evolução, principalmente motora e comportamental dele, não vinha acompanhando a taxa do hormônio. Isso a gente está falando do Murilo? Do Murilo. Ah, então peraí. Isso, que ano que aconteceu? Isso foi em 2010. 2010. Quando ele nasceu, você já tinha algum filho? Já tinha o Matheus, que tem... Ele tinha 2 anos na época, né? O Matheus é de 2008. Tá, você tem o Matheus, que nasceu em 2008, 2008. e o Murilo 2010. E o Murilo 2010. Deixa eu já entender melhor. Murilo nasceu... a partir de então, o que aconteceu? Como é que foi o diagnóstico? Como é que foi a sua vida? Já pega daí em diante, vai lá. Vamos traçar uma linha do tempo, porque fica muito mais fácil para vocês entenderem, né? O Murilo, ele nasceu em 2010, em abril, dia 7 de abril. Ok. Ele ficou internado 15 dias para regular a questão da glicemia, teve alta, fomos fazer o exame do pezinho, veio com alteração. Fomos para a PAI em São Paulo, onde foi iniciado o processo de intervenção com a medicação, porque ele tinha uma produção hormonal da glândula tireoide deficitária. Com a medicação regulou essa questão, porém o comportamento, a evolução comportamental e motora dele não acompanhava o desenvolvimento adequado de uma criança para a idade. Com 5 para 6 meses, por exemplo, ele só ficava deitado. Ele não tinha troca afetiva, não tinha sorriso social, ele tinha diversos comportamentos que eram diferentes do irmão. A gente tinha essa linha de comparação de um para outro. E em um dado período, a endócrino falou, poxa, esse comportamento que ele está apresentando e esse déficit motor não tem relação com a tireoide. Está muito mais aproximado para o autismo. E foi a primeira vez que a gente ouviu essa palavra. A partir daí, ele começou a ser acompanhado por um neurologista. Esse neuro inicialmente deu um diagnóstico de transtorno global de desenvolvimento, que é uma nomenclatura que hoje acho que nem é mais utilizada, né? O último DSM, ele fez algumas mudanças nas nomenclaturas do autismo, centralizou tudo em transtorno global do transtorno do espectro autista, perdão. E tirou algumas outras nomenclaturas que existiam, que eram do conhecimento das pessoas, né? Síndrome de Asperger, autismo clássico, próprio transtorno global de desenvolvimento, caíram por terra e agora é tudo transtorno do espectro autista.
A partir desse momento, ele começou a ser submetido a uma série de análises e avaliações, tanto com neurologistas, psiquiatra. Ele perdeu a audição nesse período, ele nasceu ouvindo uma percentagem e foi perdendo gradativamente. Com um ano, ele foi diagnosticado surdo 100%. Os porquês dessa perda auditiva, a gente ainda não tem, porque ele tem uma condição rara no cérebro dele, né? Ele tem algumas propriedades do cérebro dele têm uma diferença muito grande. Ele tem um déficit de banha de mielina, que é uma substância que envolve o nervo para ajudar no processo de passagem da informação, na troca de informação entre os neurônios. Então, ele tem um déficit dessa substância. A substância cinza do cérebro dele, ela é um pouco mais, como se diz, a nossa, em geral, é gelatinosa. A dele é um pouco calcificada. Então, isso são informações que os médicos nos passaram à época. Os porquês disso a gente ainda não tem a resposta, porque o caso dele, como é muito raro, ainda está em estudo na Santa Casa. A partir Ele ainda está em estudo? Tá em estudo. A partir dessas informações, a gente foi correndo atrás da questão diagnóstica. E eu já sabia que ele tinha autismo desde muito pequeno, porque eu comecei a ler muita coisa, estudar a respeito, entender quais eram os marcos de desenvolvimento, quais eram os marcadores que direcionariam para o autismo. Então, eu já tinha isso muito claro para mim, né? Deixa eu fazer algumas intervenções. Perfeito. Quando ele nasceu, você fez o teste do pezinho, e pelo teste do pezinho foi diagnosticado que ele tinha uma deficiência transtornos da glândula tireoide. Tireoide. E aí você já colocou a PAI aqui logo de cara, porque eles já é o caminho direto, normal, né? Em São Paulo é assim que funciona. Quando dá alguma demanda de investigação é para a PAI, hoje nem é a PAI mais, é Instituto Jô Clemente, né? Em São Paulo. Eu não sei. Agora é Instituto Jô Clemente, mudou o nome. Eu sou aquela pessoa que tudo que vocês falarem para mim eu vou acreditar, porque eu não conheço nada sobre isso. É legal porque as pessoas vão entendendo como funciona. Vamos lá. Aí você está me dizendo que depois disso foi observado que ele tinha a falta de alguns estímulos, como você utilizou até o sorriso social. Sorriso social. E aí isso fez com que levantasse a suspeita para que fosse investigar um pouco mais profundamente. Exatamente. O que ocorre? Nós temos os marcos de desenvolvimento. Então, dos 0 aos 3 meses, a criança ela tem que apresentar alguns comportamentos que são normais para aquela faixa etária. Tá. Então, por exemplo, uma criança no amamentar, normalmente, o que é convencional é a criança olhar para a mãe, tentar pegar, dar aquele sorriso quando vê a mãe, etc, né? O meu filho ele não fazia nada disso, não tinha troca, né, contato visual, e de 3 a 6 meses ele não apresentava o sorriso social. E o que é isso? Você pegar uma criança de 3 meses, você aparecer bruscamente na frente dela, aquela bocona vai abrir, aquele sorrisão, etc. E muitas vezes a criança autista, ela não tem essa manifestação de comportamento. É uma regra que tem que ser sempre assim? Não. Você vai ter crianças autistas que têm essa questão do sorriso social, porém ela traz consigo outras camadas do autismo de comportamento que podem Isso pode estar vinculado com os graus, ou seja, por exemplo, quanto mais... veja, existe o grau 1, grau 2 e grau 3, segundo nós conversamos. Quando a gente fala em grau de suporte, é o que essa pessoa precisa para sobreviver. Então, quanto de coisas você precisa fazer para que ela tenha qualidade de vida. Entendi. O grau 1 de suporte, via de regra, ele não precisa que ninguém faça nada por ele, digamos... que alguém dê banho nele, leve ele ao banheiro, etc. Essas habilidades ele já domina. O grau 2 de suporte é um meio que intermediário. Ele tem algumas demandas ali, às vezes, de organização, de se vestir, etc. Mas ele domina o banheiro, ele domina a alimentação, etc. O grau 3 de suporte, normalmente, é o que é o mais comprometido. É aquela pessoa que tem demanda para quase tudo na vida. Ele não consegue sair sozinho, você tem que assistir ele o tempo todo em todas as atividades, que é o caso do meu filho. Entendi. E aí, evolutivamente no processo, depois que você percebeu que havia algo mais, além daquele primeiro suspeita, você levou para qual profissional? Então, ele passou com o neurologista, inicialmente, onde iniciou o processo de investigação. Aí, para não fechar o diagnóstico de autismo, eles colocaram nesse transtorno global, que seria aquele nem sim nem não. Eles colocam num diagnóstico para conseguir, por exemplo, a criança já começar a ter acesso a algumas garantias de direito, porém a investigação prossegue para que se feche um diagnóstico mais preciso. E quando a gente fala de diagnóstico, é um gargalo muito grande que nós temos hoje, né? Muitas famílias têm crianças com marcadores muito específicos, porém ela não consegue marcar consulta com o neuro. Que você entra pelo SUS é 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de fila para você passar com o neurologista. Beleza, conseguiu o diagnóstico, fechou. Tá bom, e agora? Onde eu vou assistir essa criança? Esse é o problema. Você entendeu? Olha, poxa, então, beleza, tem o diagnóstico, o neurologista fechou, 40 horas aqui de intervenção em aba por semana.
que é ABA? ABA é análise do comportamento aplicada. Análise do comportamento aplicada? Exato. Isso aí é bom ela Porque é em inglês. explicar. Parece Behavior. mesmo. Entendi. Por que Aqui que na não coloca- a é tradução um código livre. internacional? A isso? tradução livre para nós, ela fica análise de comportamento aplicada. Mas em inglês ela tem uma outra nomenclatura, Entendi. né? Não, isso a Rebeca vai poder ajudar a gente Isso, aí é bastante. mais fácil Inclusive, ela, né? porque a Rebeca, além de tudo, ela já morou na Inglaterra por 5 anos, então o inglês tem que estar destravado. Tem que estar destravado. Se não soubesse dessa, né? Se não soubesse, daí fica complicado. Análise behavior, né? Behavior analysis. Tá, agora, deixa eu colocar um pouco a Rebeca nessa conversa aqui. Rebeca, em que momento o psicólogo ele entra nesse processo, no caso dele, pegando o caso dele, em Tá. que momento, que idade que o psicólogo consegue fazer algo? Tá. Na verdade, o psicólogo pode entrar na história já na avaliação. Então, muitas vezes, o médico ali, que no Brasil é o médico que fecha o diagnóstico, mas um bom diagnóstico, principalmente quando ele não está tão óbvio, ele precisa de auxílio de outros profissionais. Então, é uma equipe multiprofissional ali. Então, ele pede auxílio da fono, da TO e do neuropsicólogo, geralmente, ou de um psicólogo com muita formação ali em desenvolvimento infantil. Ele vai ajudar nessa avaliação, nesse processo de avaliação. Tá, você tinha dito para mim que dentro daquela especialização que você fez no Unicamp, você pegou de 0 a 4 anos de idade. Você já pegaria esse caso, por exemplo? Se ele poderia ser um caso? Poderia ser E um como, caso. Eu sei que a gente está falando aqui com pessoas que são leigas, que não são de áreas... Vocês não são leigos, mas todo mundo que está vendo, inclusive eu aqui, a grande maioria é leigo. Que tipo de estímulo um psicólogo teria para uma criança para identificar que se ela nem consegue falar efetivamente? Então, os exemplos que ele deu foram perfeitos. Então, a gente tem, já com muitos e muitos anos de estudo, como que é o desenvolvimento típico de uma criança desde o bebezinho. Então, o sorriso, para onde ele olha, ele já começa a alcançar objetos, ele tem uma troca de olhar, então... É um olhar diretivo, ele não tem vergonha de olhar. O bebê, ele olha muito, muito, muito para os olhos diretamente. Ele faz uma troca compartilhada de olhar, uma atenção compartilhada que a gente chama. Então, quando ele olha uma coisa interessante, ele olha para a coisa e olha para você, ele quer compartilhar aquele interesse. Então, e outras coisas do desenvolvimento. Então, a gente vai, com o bebezinho, a gente vai com um brinquedo ali, analisando como que é o olhar daquela criança, se ela bate palma, se ela imita, se ela ri, se ela já está emitindo sons. Então, o bebezinho, ele já começa a emitir sons diferentes. A, O, I. Se já tem uma falta, se a criança só chora, já é um sinal de alerta pra gente. E aí vai caminhando, né? Conforme o desenvolvimento, aí vão tendo outros marcadores mais óbvios, assim, né? Mas com o bebezinho já dá para ter algum tipo de avaliação. O Fernando, você falou sobre baía de mielina, e eu me lembro quando eu trabalhei muito tempo atrás na indústria farmacêutica, tem algumas pessoas que sentem dor. Elas têm uma dor muito, muito pronunciada por questão da baía de mielina. Isto era Você percebia que ele chorava muito? Ele tinha alguma coisa assim? Não, o Murilo, ele nunca foi de chorar, cara. É muito difícil ver ele chorar. Raríssimo até. Ele tem muita resistência, né? Ele suporta muito dor. Ele tem um limiar de resistência para essas situações dolorosas muito grande. Mas ele chora, às vezes, emocional. A gente não sabe o que é, não consegue traduzir o porquê daquele choro. Mas por dor é muito raro, muito difícil. Isso é muito comum nos autistas. Em algumas coisas, eles são hipersensíveis. Então, é hipersensível a barulho, a luz... a texturas, mas em algumas coisas eles são hipossensíveis. Então, aquele bebê quando a mãe vai lá, nossa, faz tempo que ele tá dormindo, que coisa, ele não chora. Aí vai lá no berço, o bebê tá acordado, ela não sabe quando ele acordou, ele não chorou, simplesmente. Então, é uma criança que às vezes é um bebê muito fácil, aquela criança que na escola, né, não dá trabalho, assim, porque ela é muito quietinha. Então, ou ele não sente dor, então bate a cabeça, às vezes alguns até batem de propósito, mas não sentem dor, simplesmente. Então, a mesma criança pode ser hipersensível a algumas coisas e hipossensível a outras coisas. A outra. Isso. Na sequência, você levou para o neurologista. O neurologista tem um diagnóstico diferencial que ele tenha feito para poder dizer sim, ele tem autismo, ou ele colocou naquele quadro amplo, né? Você colocou? Na verdade, o cenário ideal, e que é o que vem sendo feito para algumas crianças e para outras não, o meu filho, a gente teve sorte, porque nós fomos para lugares muito bons. Né? Então, ele saiu da APAE, foi para
para Santa Casa de Santa Cecília, que é o hospital universitário. Depois já foi para o HC. Tudo que estamos falando sobre São Paulo, capital. É, São Paulo capital, a Santa Casa e o Hospital das Clínicas, né? Que é o Instituto de Psiquiatria, onde ele acompanha até hoje lá. Ok. Porém, no caso dele, o que foi feito? Quando ele passou com esse especialista, foi solicitado uma série de exames. Então, ele fez a questão da audiometria para ver a audição. Ele fez um exame genético para a gente entender se tem alguma falha genética. Tem um exame chamado exame do X-frágil, você deve conhecer. Então, fiz todas essas intervenções, esses exames, para a gente tentar fechar o mais assertivamente possível o diagnóstico dele. Para você entender, nós tínhamos esses marcadores muito latentes desde pequenininho, porém o diagnóstico fechado dele saiu com 4 anos e meio. 4 anos e meio. Ele foi diagnosticado Alguém com 4 me anos e disse meio. que você, para fechar diagnóstico, demora um certo tempo Depende mesmo? muito. Pode ser mais Esse que é o rápido? ponto. O autismo, quando a gente fala do autismo, isso que ela falou, né? Tem crianças que o autismo ele está muito escondido ali. Por isso que nós temos muito diagnóstico tardio. Você vai encontrar muitos adultos que às vezes não se entendiam, não se encaixavam, não conseguiam participar de atividades, etc. E às vezes tinha um diagnóstico meio que um diagnóstico social ali, um diagnóstico que ele chegou, ele mesmo por conta, sem procurar profissional, de depressão. E se automedica e ele não evolui, etc. E quando ele passa por uma avaliação real, uma avaliação bem feita, ele chega no diagnóstico de autismo e se liberta. Ele começa a se entender, saber o porquê dos comportamentos, o porquê que ele tinha aquela dificuldade. Às vezes introduz a medicação que auxilia naquele processo, ou através até de intervenção terapêutica mesmo, ele se regula e consegue ter uma vida dentro de um padrão de normalidade. Ele alcança o tal do extraordinário que a gente fala, né? Ah, mas se eu sou um pai, digamos que eu tenho muito recurso financeiro e sou Sim. aquele famoso noiado, eu quero fazer de tudo para ver se Investigar eu tudo. quero investigar tudo. Meu filho nasceu. Ele não tem nenhum tipo de manifestação clínica. nada. Eu não estou Mas chegando a você nada. quer Mas fazer. eu quero fechar um diagnóstico. Quanto tempo? Primeiro, eu acho que é possível. Segundo, é quanto tempo isso daria para ser feito? Então é relativo. Esse que é o Depende ponto. muito eu preciso encontrar sinais. Tem crianças que vão apresentar sinais muito claros de comportamento. E desde muito cedo. Exato, Né? desde muito cedo, muito precocemente. A gente fala que o cenário ideal seria o quê? Diagnóstico e intervenção precoce. Você acabou de me falar, por exemplo, de uma criança que está sendo diagnosticada depois de 1 ano e meio, 2 anos. Exato. Você já perdeu muita coisa que você poderia ter feito ali, né? A gente perde, na verdade, quando esse processo diagnóstico ele demora muito e é mal feito, porque assim, o que se fala, até os médicos falam, poxa, não espere o diagnóstico. Você encontrou padrão comportamental, você encontrou situações a serem investigadas, já procura um profissional e começa a intervenção. Não impede a criança ser inserida na intervenção para a ganho de níveis comportamentais e sensoriais, sociais, etc. O diagnóstico ele não vai te impedir de você iniciar esse processo de intervenção com a criança. Né? O diagnóstico pode vir depois, não tem problema. Porque o diagnóstico ele vai ser para garantia de direitos. Então, para a criança ter acesso ao BPC, para a criança ter acesso... O que é BPC? Benefício de prestação continuada, que é que é benefício do INSS. Não é só para autistas, é para todas as pessoas com deficiência, para idosos. Então, é um benefício que o governo provém para essas famílias, para que elas possam prover para si, etc. Okay. Então, o diagnóstico ele vai ter serventia mais para esse sentido, para acessar medicação específica, para que você tenha prioridade de atendimento, isenção de PVA, enfim, uma infinidade aí de possibilidades que você pode ter acesso. Então, me dá a dica, vou pedir para os dois agora. Vou pedir que a Rebeca fale e que você me fale também. Rebeca, com base na tua experiência como psicóloga dentro daquele grupo da Unicamp que você tinha os de 0 a 4 ali, eu imagino que as pessoas chamavam você quando já havia algum indício. Sim. Mas se eu quisesse, se você estivesse na frente das pessoas que você está neste momento, são muitas pessoas, existe algum tipo de marcador que você acha que as mães podem ficar em alerta? Os primeiros marcadores mais pronunciados? Depois eu vou passar também para ele, porque ele também tem essa experiência mais ampla, até tá com a mão na chapa. Vai lá, manda aí. Até na antiga carteirinha de vacinação da criança que a prefeitura fornecia antigamente, ela tem ali os marcadores do desenvolvimento normais. Que a mãe mesmo pode ir checando. Então, o meu filho já rola, meu filho já sorri, meu filho já bate palma. E quando ela não está vendo essa progressão no desenvolvimento, ela pode pedir ajuda. Idealmente, na verdade, como ela está sendo acompanhada por um pediatra mensalmente, geralmente,
esse pediatra deveria acompanhar. E muitas vezes acompanha. Às vezes os do SUS são, às vezes, até melhores, porque eles são melhores em acompanhar esses marcos do desenvolvimento, até pela questão da carteirinha. Mas vários do particular, eles veem a criança ali, querem pesar e não acompanham o desenvolvimento da criança. Então, eu, como mãe, como pai, eu iria atrás de verificar se o desenvolvimento da criança tá tranquilo. E isso tem também alguns instrumentos gratuitos na internet ali, que a mãe mesmo pode acessar e pode ir verificando se tá ok. Se não tá, aí ela pode procurar um pediatra, um neuropediatra ou um psiquiatra infantil também. Lembrando que tudo isso daí é um ideal, né? Se a gente conseguir marcar com esse camarada, se a gente tiver uma data próxima e tudo mais. É isso. Vai, Fernando. O que você acrescenta ou o que você corrobora com a... Dentro do que ela falou, o que falta muito, hoje ainda, né? Para mim, né? Em 2010, mais ainda. Hoje, falta muita informação. A informação chegar em quem precisa. Essa situação da carteirinha, há uns 2 anos atrás, teve uma polêmica muito grande, porque o Ministério da Saúde baixou uma norma, que depois foi revogada, que o autismo só poderia ser fechado após 3 anos de idade. Você chegou a acompanhar isso. E eles retiraram da carteirinha, dessa carteirinha de vacina, esses marcadores. Para que, não sei se voluntário ou involuntariamente, as mães não tivessem acesso a essa informação e não buscassem a intervenção mais precocemente. O cenário ideal, ao meu ver, todo professor do ensino infantil deveria ter especialização nessa área. Eles deveriam conhecer os marcos de desenvolvimento, conhecer os marcadores de autismo, porque eles vão lidar com aquela criança a maior parte do tempo. Mas você está falando de crianças que já maiorzinhas. Quando a gente fala em ensino infantil, a gente fala de 4 meses a 4 anos de idade, que é da pré, escola, creche, etc. Esses daí que você acha que deveria ter sido? Por obrigação, deveriam ter. Eles deveriam ser especializados em avaliação e desenvolvimento da criança. Não só avaliação motora, mas essa questão dos comportamentos que podem ser direcionados para o autismo. Em uma situação cronológica de fatos, o que deveria acontecer, ao meu ver? A professora identificou o padrão de comportamento. Então, a criança 1 tem um padrão comportamental atípico e ela está tendo um desenvolvimento atípico. Ela demanda de investigação. Essa professora vai fechar diagnóstico? Não. Só que ela vai apontar esse comportamento para a direção da escola, que vai encaminhar para a Secretaria de Educação, que a Secretaria de Educação vai mandar para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Saúde convocar essa família. Hoje, como é que é feito? A escola identifica. Ela solicita a mãe e fala, ó, sua criança tem um padrão de comportamento que está trazendo um atraso muito grande para ela, porém, muitas vezes a família não aceita. E não procura a intervenção, não procura os meios para fazer isso funcionar, essa roda do desenvolvimento funcionar. E é difícil, né? A família procurar sozinha. Exatamente. Além de ser difícil, tem famílias que realmente negligenciam, elas não aceitam a informação. E tem famílias que, poxa, legal, mas e agora, o que eu faço? Aí você vai ver uma mãe com papel na mão, perdida, sem saber o que fazer. Que é o que eu recebo sempre. Muitas mães entram em contato comigo, poxa, a escola me mandou um relatório, mas eu não sei para onde ir, não sei o que fazer. E a gente tenta acolher, indicar algum lugar, etc. e tal. Então, é muito complexo. O caminho perfeito seria esse. Porque a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, na verdade, ela ia ter mapeado onde a gente tem neuro. Poxa, então a gente tem no posto tal, tal, tal. Beleza, eu tenho uma demanda X, eu preciso de trazer mais um neuro para poder avaliar todas essas crianças aqui. Avaliou, convoca essa mãe, relatório, faz o laudo e boa, e segue o barco. Mas não funciona dessa forma. Eu vou precisar que você volte um pouquinho para aquela linha cronológica, mas segure isso que você acabou de falar, porque isso me interessa muito, que você já está me dizendo que o Instituto hoje já tem condições, o teu Instituto, ele já tem condições de dar uma certa orientação para essa mãe que, de repente, procurou você, ou Exato. Não? Hoje a gente, além de dar orientação, nós estamos fazendo algumas avaliações de rastreio, né? Tem crianças que chegam para nós sem diagnóstico, mas com marcadores muito latentes. Excelente. Então, a nossa equipe de psicólogos, o que elas fazem? Toda criança que entra lá, inicialmente, ela passa por um processo de avaliação, mesmo que tenha os marcadores. Sim. Ela vai passar por um processo de avaliação para que a gente monte o plano individualizado dessa criança. Sim. Porque a intervenção, como eu falei, o autismo ele é diverso e é singular. Você não vai conseguir aplicar a intervenção que você faz com o Murilo, que é um nível 3 de suporte, com diversas demandas cognitivo-comportamentais, para uma criança em nível 1 de suporte verbal, que já usa fala funcional, que ela sabe falar para pedir, para comunicar, para contar história, etc. Então, a intervenção era diferente. Então, você, por obrigação, tem que fazer essa avaliação prévia para mensurar quais habilidades a criança já tem, quais são as demandas comportamentais que ela tem. Então, o que a gente precisa potencializar, o que a gente precisa podar de comportamento inadequado e o que a gente precisa trazer de comportamentos novos para essa criança.
Então, tudo isso é analisado anteriormente. Então, a gente faz um processo de avaliação com essas crianças para que depois ela vá para o aplicador. Porque a pessoa que avalia, muitas vezes é a mesma que aplica. Porém, a gente tem uma equipe de avaliação e tem uma equipe de aplicação. Que até o ticket, né, o valor de cada um dos atendimentos é diferente. Então, assim, o cenário ideal é esse. Né? Você faz um trabalho muito mais assertivo. Você consegue fazer com que a criança tenha ganhos muito mais substanciais, mesmo sendo com poucas horas de atendimento. E associado a isso, a capacitação dessa família, a orientação dessa família, mostrar caminhos para que elas possam adaptar atividades cotidianas. Então, poxa, muitas vezes a criança faz o trabalho de pareamento ali, e esse trabalho de pareamento você pode fazer com o guarda-louça. Que a criança vai saber onde que guarda a caneca, onde guarda o copo, o prato, etc. Ela está fazendo um trabalho de pareamento ali, de colocar as coisas no seu devido lugar. Que é basicamente o trabalho que você faz sentado numa mesa com a criança frente a frente. Fernando, você é o típico cara, eu conversei com ele por telefone, e assim, ele vai trazendo tanta coisa que para um entrevistador vai ficando tanta ponta, que a vontade é falar assim, cara, nós não vamos fazer um podcast, nós vamos falar aqui dias e dias. Como isso não será possível, e eu sou um camarada bem by the book, eu vou puxar um pouquinho para trás e a gente vai voltar para cá, onde nós estamos. Eu quero saber o seguinte, olha, na cronologia de tempo, você foi para o neuropsicólogo. Neurologista. Diagnosticou não, só diagnosticou lá para frente. Ele passou com o neuro para fazer essa avaliação da parte do desenvolvimento neuronal mesmo, né? Formação cerebral, as questões neurológicas exatamente, especificamente. Depois que ele saiu dali, ele começou a passar com uma psiquiatra, que foi a que diagnosticou ele, para você ver como que é relativa essa questão. A psiquiatra do Murilo, que atende ele até hoje, ela diagnosticou ele na primeira consulta. Na o quê? Na primeira consulta? Ele entrou na sala, ela ficou olhando, observou o comportamento dele. Ele apresentou movimentação estereotipada de mão, né? Flapping. Ele apresentou pêndulo, ele apresentou giro. Ele apresentou irritabilidade, que é aquele movimento de bater na cabeça e tal. Então ela falou, você sabe que ele é autista? Eu falei, sim. Aí por que não fechou o diagnóstico até agora? Aí a gente entra naquelas questões de muitas vezes falta de conhecimento dos profissionais. O que os médicos que passaram com ele antes falavam? Poxa, como ele é surdo, a criança surda muitas vezes apresenta um comportamento parecido. Só que assim, o único comportamento que a gente conseguiu assemelhar da criança surda para a criança autista é a questão da irritabilidade. E por que a criança surda se irrita? Ela não consegue passar a informação que ela quer, ela não é compreendida e ela se irrita. Nós é a mesma coisa. Agora, a criança autista, ela tem algumas nuances comportamentais que não se assemelham a outras comorbidades, a outras síndromes, ou a outros transtornos. O brincar do autista é muito característico. Né? Dentro da literatura, ele é até descrito como o brincar restrito e particular do autismo, que é muitas vezes aquele brincar que não dá a função específica do brinquedo. Ele vai pegar o carrinho, e ele vai virar e vai ficar brincando com a rodinha. Ou ele vai enfileirar um monte de carrinhos, ele vai pegar os montas, em vez de fazer uma estrutura ali, ele vai enfileirar aqueles montas, vai selecionar por cor e etc. Existem diversas possibilidades do brincar autístico que não se assemelham a outras atividades, ou a outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? E isso eu batia muito de frente com os médicos. Falava, poxa, mas ele tem isso. Não, mas a questão da surdez atrapalha e tal. E essa psiquiatra, na primeira avaliação, ela fechou o diagnóstico. E para você receber o BPC, você precisa ter o diagnóstico fechado? Sim, você tem que ter o laudo. Tá, e você já estava com o BPC ativado? Não. Assim, o BPC é uma longa história. O que ocorre com o BPC? Para você ter acesso ao BPC, você tem que preencher alguns requisitos, além do diagnóstico. Então, hoje, para a pessoa ter acesso ao BPC, ela tem que viver quase em situação de miserabilidade. Eles não pensam no BPC, no benefício de prestação, para a pessoa autista, para custear o tratamento, a medicação, etc. Eles pegam a renda per capita da família, você tem que ter ali um valor muito reduzido para que essa família seja elegível para acessar o BPC. Que eu, ao meu ver, acho absurdo. Porque eu tenho famílias que às vezes é só a mãe solo, e ela trabalha, e se ela trabalha e ganha até X, ela não tem direito ao BPC. E hoje, com a alteração da legislação, eles tentaram colocar que, por exemplo, se os pais são separados, a per capita, ela, mesmo não morando junto, ela é a mesma per capita para todo mundo. Então, assim, é muito complexo. Já era difícil e hoje se tornou mais ainda, né? O que vem a coisa... o que ocorre com a legislação nossa, até voltando lá atrás. Quando meu filho nasceu em 2010, o autismo não era nem considerado deficiência. Para você entender. O autismo não entrava no rol de deficiências para garantia de direitos. Em 2012, uma mãe de autista, como eu, pai de autista,
a Berenice Piana, ela escreveu um projeto de lei que foi sancionado e a partir desse projeto de lei, que virou uma lei federal, o autismo entrou no grupo de deficiências. Essa lei hoje, ela serve como diretriz para toda a legislação que veio após ela para garantia de direitos da pessoa autista. Eu só queria entender o seguinte, vamos lá. São muitas informações. Aí você me diz assim, bom, quando você fala sobre o BPC, você precisa ter um diagnóstico já clássico. Sim. Aí você falou sobre uma legislação, Tem que ter uma legislação que, em 2012, parece? a lei de 2012. Ok. Só que você está me dizendo o seguinte, vamos lá, ver se eu consigo organizar isso na minha cabeça, porque não é só uma questão de diagnóstica que a gente quer tratar aqui. A gente quer tratar a questão social. Exatamente. Então, vai lá. Eu tenho um filho que tem uma necessidade especial. Exato. Seja qual for. Qual for. Essa necessidade especial requer a minha atenção e dependendo do grau que ele tiver de necessidade, é uma atenção diária, 24 horas. Intensiva, né? Intensiva, a palavra é essa. É. E aí você tem um período de tempo longo para que você possa ter algum benefício para poder retirar algum sustento disso do governo. Exato. Como é que o cara vive durante esse período? É difícil, né? Ajuda das pessoas, ajuda da família? Como é que funciona isso? Doação, qualquer outro tipo de situação. Ainda mais para a gente tem uma grande quantidade de evasão paterna. No autismo é muito alta, mas em todos os graus de deficiência, né? A gente tem um quadro de evasão paterna gigantesco. Você tem percentual disso? Porque assim, eu sei que Beira os 80%. 80% das famílias... 70%, 80% é mãe solo. Meu Deus. Aí essa mãe solo com um grau já de depressão alto, a doutora vai poder exemplificar melhor, porque ela teve também, eu tenho isso hoje, e ela teve também, nos atendimentos que ela teve, normalmente é a mãe que acompanha. Né? A mãe que acompanha... Que acompanha as crianças. É Que isso. leva a criança Tanto em pra loco, consulta. e quando você vai aprofundar isso, mas e o pai? A gente separou e tal. O problema da evasão paterna não é a separação do casal. O casal vai se separar por N fatores, às vezes até por iniciativa da mãe. Mas a gente fala da evasão paterna é aquele pai que separou da mãe e esqueceu da criança. Esqueceu que existe uma pessoa ali que demanda dele. Então, a evasão paterna, quando a gente mensura, é nesse sentido. Aí você tem uma mãe que não consegue sair, não consegue trabalhar, que não consegue ter uma vida social mais, porque se ela sair e deixar com alguém, a sociedade aponta. Se ela usa o BPC, quando acessa o BPC para comprar um creme de cabelo, a sociedade vai lá e aponta. E a sociedade que a gente fala é vizinhos, amigos, família, etc. Sim. Então, essa mãe, ela se vê reclusa ali naquele mundo de cuidar da criança, que muitas vezes desregula, e aí ela não tem acesso ao tratamento adequado, e ela vai se deprimindo, e ela vai se definhando ali, se acabando com aquela criança, e a gente tem alguns índices que são muito dolorosos no autismo e que são maquiados, né? Que são meio que, digamos, negligenciados até pela sociedade e pelos governos em geral. É que o que você está me dizendo, e aí, Rebeca, me ajuda aí, este problema ele é muito mais amplo do que apenas Muito na mais. criança, né? É Muito assim, mais. você, como psicóloga clínica agora, você enxerga que mães vou falar sobre os autistas especificamente, que é o que a gente está abordando hoje nesse episódio. As mães de autistas te procuram para que elas sejam cuidadas? Sim. Até lá no ambulatório a gente percebia quando a mãe não estava bem, a gente procurava falar para ela, olha, você precisa de acompanhamento, desse jeito não está dando. Mães precisam ser acompanhadas também, tanto com suporte de outras famílias, né? Você sabe muito bem que o grupo de pais, A rede de de mães, apoio mesmo, faz né? muita Se apoia diferença, muito. muita diferença. Indicação de médico, indicação de vai naquele parquinho, vai naquele lugar que é legal, vai naquele médico. Suporte de familiares, assim. Então, a mãe, ela precisa... É muito difícil, é muito pesado mesmo. Uau! É muito complexo. Fernando, Então, e a eu gente falei, vai cavando, vamos cavando até onde a gente O conseguir. autismo, ele tem muitas camadas, né? Quando a gente entra nessa questão social, por exemplo, o que a gente está tentando fazer lá? Eu estou tentando captar empresas que possam alocar essas mães no mercado de trabalho. Porém, a gente entra numa questão de dilemas. Porque as mães que têm acesso ao BPC, elas têm receio de ser contratadas, mesmo que em sistema de home office, e perder o benefício da criança. O que Que é o que acontece. Financeiramente, o que é esse benefício? Prático? É R$1.000, É um R$1.000, salário R$2.000? mínimo. É um salário mínimo? Salário mínimo. Por mês? É Isso. pouco? Pouquíssimo. Muito pouco. Imagina. Sabe quanto custa uma intervenção em terapia ABA? A sessão? Não.
Hoje nós temos um ticket social na clínica lá. Não cobramos nada, deixar claro aqui, as famílias não pagam nada lá, mas o custo que nós temos hoje para ter um psicólogo para fazer a avaliação das crianças é R$ 80 por criança, por atendimento. Aí se você pôr isso na balança do mês, vamos pensar que uma mãe que pega um salário mínimo e tem que pagar esses R$ 80. R$ 80 por quantas sessões ela por precisaria? sessão. Então, quantas sessões ela precisaria? Ah, o que a gente fornece hoje são 4, mas o ideal depende muito da criança. Então, seria no mínimo 4. No mínimo 4. Vamos pensar em 4, que é uma vez por semana. Ok. Por 8 dá o quê? 320 por semana, por mês, na verdade. Se essa mãe recebe aí um salário mínimo, ela já perdeu 320 ali com esse atendimento da criança. Não, fora que ela vai ter que transportar essa criança para lá. Ela aí demanda... ela tem Não, mais o um transporte, Uber, alguma o coisa. transporte, a gente até pode pensar que ela tem acesso ao bilhete de ônibus, que aí não paga, beleza. Cara, mas a dificuldade Sim. para você andar com uma criança grau 3, Exato. um ônibus para você levar ela é um nível... É E complicado. isso é uma coisa que o diagnóstico abre portas também. Quando você tem diagnóstico, pelo menos aqui em Campinas, a criança tem direito ao transporte. Exato, isso né? aí é... Mas já isso tá é depois globalizado. do diagnóstico, Mas já tá né? então, Então mas você até ainda chegar tá no falando... Até chegar lá, você você ainda tem- tá passando Não, por e avaliação. Até para eu entender, o que é direito ao transporte? Porque assim, eu posso... É um bilhete especial. É um O bilhete... transporte específico gratuito, para pessoas com deficiência. Então, Então, você avisa, liga para alguém e eles transportam, é isso? Em isso. São Paulo, para você entender, a CPTM, eles têm o ligado, que é intermunicipal. Ele busca nos municípios e leva. Só que esse ligado é só para a escola. Ele não abrange a questão de atendimento terapêutico. Tá. O atende, já não. O atende é só dentro da Prefeitura de São Paulo, né? O atende é da SP Trans. O atende ele leva para a escola, para teatro, para terapia, para tudo que é lugar. Eu usei bastante o atende. Meu filho fazia terapia com cavalos, né? Em São Paulo, na cavalaria da Polícia Militar. Era um percurso longo e a gente utilizava bastante. Então, funciona muito bem. Só que nas cidades menores, você não tem isso. Então, o que acaba sendo provido ali? Aquele bilhete de ônibus de acesso gratuito para o cuidador, né? Para o acompanhante e para a criança autista. Mas, Fernando, voltando para a minha cronologia, Vamos lá. quando é que você percebeu a necessidade de montar um instituto? O que despertou você? Então, aí é a linha do tempo novamente. Meu filho, em 2014, ele foi submetido a uma cirurgia para fazer um implante. Então, ele pôs uma prótese coclear para ver se a gente conseguia alcançar a função, né, auditiva e ver se ele poderia vir a verbalizar alguma palavra, etc. Depois que ele saiu dessa cirurgia, e a gente passou um período no hospital, e eu tive contato com outras famílias de crianças atípicas também, e algo me tocou e eu vi a necessidade de fazer algo, né, de ajudar, de, enfim, participar de alguma forma daquele processo de ambiente hospitalar. Eu comecei um trabalho de arrecadação de brinquedos e entrega nos hospitais para as famílias. Então, em 2015, eu comecei esse trabalho, arrecadando alguns brinquedos usados e tal. Isso foi crescendo, crescendo. Ano passado, a gente arrecadou R$ 10.000 e comprou em brinquedos e entregamos em todos os hospitais da região, para crianças típicas, neurotípicas, enfim. Quem estivesse passando por atendimento médico, recebe. Em paralelo, eu criei o Instagram, que foi a primeira rede social nossa, que foi o Autismo em Foco. Está em atividade até hoje, onde eu conto a história do Murilo lá. Então, lá a gente fala do diagnóstico através de música. Então, tem uma música que a gente conta como é que foi para nós o diagnóstico, que é a Confesso que Chorei. Então, fala como foi todo o processo, a dificuldade. E depois que a gente teve esse processo de aceitação, o que o Murilo nos ensinou, né? Que eu falo em um trecho que ele não veio para aprender nada com a gente. Eu não tô aqui para ensinar nada para ele, eu tô aqui para aprender. E venho aprendendo todos os dias com ele. Depois com a rede social, eu tive acesso a muitas famílias. Aí foi aquilo que eu falei para vocês, né? As famílias começam a entrar em contato, a pedir dica, a falar, poxa, meu filho tem um comportamento... Pelas mídias sociais? Pelo Instagram. Começou por lá? Por lá. Tá. Aí as famílias começaram a entrar em contato, a perguntar, poxa, meu filho também tem um comportamento parecido com o seu filho, será que ele é autista? Aí eu comecei a indicar lugares para ir. Só que essas famílias iam nos lugares, ou não tinha vaga, ou era muito caro, ou já não existia mais atendimento. E em 2022, eu comecei a pensar, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso montar algum projeto para que isso realmente funcione e a gente possa atender ao invés de indicar locais. Só que assim, tudo isso demanda recurso financeiro, tempo, enfim, uma infinidade aí de barreiras que a gente teria que suplantar, né? Passar por cima. 2023, eu montei o projeto. Aí, esse projeto pronto, eu sentei com a deputada, e eu até vou falar de legislação. Sentei com a deputada Analice Fernandes, que é uma pessoa... Analice Fernandes, deputada PSDB estadual de São Paulo. Tá.
ela me convidou, ela conheceu o meu trabalho, me convidou para ir para a Assembleia Legislativa. Eu trabalho lá hoje na assessoria policial militar. Você não trabalhava na Assembleia? Eu trabalhava na rua, no policiamento de área mesmo, né? Tá. Fui para a Assembleia Legislativa e lá, entre as nossas conversas, eu pude mostrar um projeto que eu tinha já de há muito tempo, que era um projeto que autorizava o Estado a criar centros de referência ou vincular-se a centros de referência existentes. Então, a gente lapidou isso, ela apresentou essa proposta no Legislativo e foi sancionada, virou uma lei estadual. Então, hoje a Lei 17.744 de 23, da deputada Analice Fernandes, ela autoriza o Estado de São Paulo a criar centros de referência para atendimento de pessoas autistas ou vincular-se a centros de referência existentes, a clínicas municipais, a institutos como o nosso. E a ideia é que isso se torne uma realidade em todos os municípios, né? Em paralelo a isso, a gente montou o primeiro projeto com um outro pessoal, a gente montou uma ONG, etc. Como eu não podia assumir função diretiva, eu deleguei essas funções para as outras pessoas, porém foram pessoas que não tinham a mesma intenção que a minha. Né? Tinham intenções escusas, e, enfim. O projeto não prosperou, eu adormeci o projeto, desmontei tudo, tirei as coisas, e parei um pouco com o projeto, deixei ele descansar. Eu vim candidato a vereador em 24, a gente participou da campanha eleitoral com essa bandeira, mostrando como que seria o processo de implantação de um centro de referência como esse. Você veio candidato a vereador em Taboão da Serra. Taboão da Serra, que é um município conurbado a São Paulo capital. Isso, é da região metropolitana ali, né? E lá, na campanha, a gente teve acesso a muitas famílias. Então, tivemos a possibilidade de alcançar muitas famílias que eles não sabiam nada sobre autismo. Eu cheguei a conhecer famílias com uma pessoa com 24 anos, com autismo severo, e a mãe não tinha nenhum diagnóstico ainda. Nossa. Cara, então, assim, a gente não está falando do extremo brasileiro, a gente está falando aqui São Paulo, né, capital, a 20 quilômetros, 30 quilômetros do centro de São Paulo. Exatamente. Pessoas em situação de vulnerabilidade severa, né? Não, mas é que isso é impensável, porque você fala assim, não, isso acontece lá no Amazonas, lá em Roraima, no Acre, aqui acontece também, bastante. Então, depois que acabou a campanha eleitoral, eu voltei para minhas atividades na Polícia Militar, e aí encontramos alguns empresários que quiseram ajudar o projeto, né? Então, o Dr. Bruno Fagundes Viana, hoje o nosso principal mantenedor, é uma pessoa fantástica, conheci através de uma pessoa que me indicou, né? Uma pessoa que trabalhou comigo na campanha, a Mônica, lá de Taboão da Serra, a qual eu agradeço todo dia, é uma pessoa fantástica, me ajudou bastante. E o Dr. Bruno trouxe outros investidores e hoje a gente conseguiu montar o Instituto. Aí, por que o Instituto Murilo Ramos Andrade, né? A nossa ideia com o Instituto é transformar toda a nossa dificuldade, tanto no processo de diagnóstico, quanto no encontrar locais para atendimento, em facilidade para as famílias que estão chegando agora. Então, hoje o que a gente provém lá, além do atendimento terapêutico, é esse acolhimento para essas famílias. É mostrar que o autismo não é o fim, é o começo de uma nova história, que é difícil sim, eu não romantizo a questão do autismo, eu tenho muito claro para mim que existem muitos desafios a serem superados, e que as famílias têm que ter muita força, que elas têm que participar de todos os processos evolutivos da criança, que elas têm que buscar informação, que elas têm que se tornar realmente ferramenta de evolução para que essa criança evolua, né? Eu acho fundamental o que você está falando, vincular com um dos nossos projetos. Quem está assistindo a gente aqui, está assistindo pelo ObvioCast, e talvez não saiba, mas nós somos o braço de comunicação de um instituto também. E esse instituto é um instituto que tem a pretensão de mobilizar as igrejas cristãs brasileiras, das quais eu estou falando de 110 mil igrejas cristãs evangélicas, são 66 milhões de pessoas, para que essas igrejas se transformem em núcleo de transformação social. Então imagina que dentro das nossas limitações, do nosso pouco tempo, das nossas poucos recursos, a gente poderia ter treinado por pessoas de um instituto como o Murilo, algum tipo de abordagem para que a igreja seja um diferencial dentro da sociedade onde ela está. Que a gente possa juntar psicólogos como a Rebeca, por exemplo, e poder instrumentalizar algumas pessoas para fazer os primeiros, eu não vou usar o termo diagnóstico, mas as primeiras observações, para que possam, apontamentos, para que possam dizer, olha, avaliação e dizer, olha, talvez você precisa seguir por tal caminho. E até dando
instrucionalmente quais são os caminhos dentro daquela localidade. Exato. Porque eu entendo que você, pelo que a gente já conversou, já o papo está bem avançado, nós chegamos no Instituto agora, mas o papo já está avançado. Uma das coisas que você pode fazer também é dar, com base na tua experiência, toda a tua história, na verdade, caminhos para as pessoas. Exatamente. E é o que a gente vem fazendo, né? Mas só de Taboão da Serra, não. Não, a gente está atendendo crianças de toda a região lá. É que assim, não é interessante uma criança que tenha que se deslocar, por exemplo, 20, 30 quilômetros para o atendimento. Inviabiliza. Essa criança ela vai sair de casa, vai pegar um transporte público, vai chegar desregulada para o atendimento, não vai ter qualidade nenhuma. Entendi. O ideal é que esse serviço seja prestado muito próximo da casa dessa criança. Entendi. Né? A nossa cidade, em extensão territorial, é muito pequena. Taboão da Serra hoje é a cidade mais densamente populada do Brasil, em questão de extensão territorial e quantidade de população, de pessoas por metro quadrado. Hoje, qual é a população de Taboão da Está Serra? beirando os 300 mil lá, habitantes. É muito grande. Então, assim, se você, por exemplo, meu filho, vamos até traçar um paralelo dos planos de saúde. O que os planos estão fazendo hoje? A criança mora em Taboão, eles mandam fazer atendimento em Santana, que é do outro lado da zona norte de São Paulo, capital, ou para a zona leste, para dificultar esse acesso e a família desistir do atendimento. Pra própria Infelizmente, isso criança- vem acontecendo porque eu tenho relatos de famílias que isso acontece. Né? Então, assim, inviabiliza. A criança ela vai chegar desregulada naquele atendimento lá. Ela vai ser submetida a um monte de estímulos até chegar lá. De cheiro, de ruído, de textura, calor, às vezes fome. Então, ela não vai conseguir fazer a atividade adequadamente. Sim. E a família acaba desistindo. Ela fala, poxa, a gente está vindo aqui, a criança cansa e chora. Às vezes ela fica 2 minutos na sala e sai. Eu vou fazer uma pergunta para a Rebeca primeiro e depois vou passar ela para você. Rebeca, eu tenho uma percepção, e essa percepção ela é compartilhada com muitas pessoas que eu converso, que existe muitos casos de diagnóstico de autismo que a gente não tinha. Pode ser que não havia o diagnóstico anterior e já havia toda essa população já, porque por isso as pessoas não eram diagnosticadas, ok? Certo. Até o Fernando até comentou, ó, fui na casa de uma pessoa que nem a mãe sabia, tinha 23 anos de idade, ok. Sim. Ou você acha que está acontecendo mais quadros do espectro autista? E é óbvio que a pergunta decorrente, se você fala que está aumentando, é por que isso está acontecendo? E aí depois eu vou passar para o Fernando, que o Fernando também tem muitas coisas sobre isso. É uma pergunta, ninguém tem uma resposta definitiva sobre isso, por que a gente está vendo um aumento nos casos, então tem essa melhora no diagnóstico. Tá. Maior conscientização das pessoas em diagnosticar, e dos pais em buscarem o diagnóstico. Existe também uma questão do autismo que ele é uma questão, a causa, né, do autismo. Ele é multifatorial, ele é genético, um grande fator genético. E uma que os estudos estão apontando, sugerindo, é que talvez a maior idade paterna, então os pais tendo filhos mais velhos, seja um fator que está contribuindo, é um dos fatores que pode contribuir para o aumento do autismo. Não tanto da mãe, mas do pai, parece que é um fator mais importante aí para resultar em... Mas não fecharam ainda, estão vendo, Não, são hipóteses que estão sendo isso, levantadas. não é uma coisa fechada assim de por que está aumentando. Tá. Tem muitas hipóteses, mas parece que isso pode ser uma linha, né? Que hoje, realmente, os pais têm filhos muito mais tarde do que antigamente, então... O Fernando tinha falado também para mim São sobre fatores isso. hipotéticos, né? O que ocorre? Hoje, o que o CDC fala, né? O CDC é o Centro de Diagnósticos Americano. Tudo que a gente tem hoje é relacionado ao autismo, informação relacionada à causa, a efeito, etc., a gente traz de fora. Tem muitos estudos aqui no Brasil, mas o referencial nosso é de lá. Tanto que o próprio DSM também é de lá e a gente traz para a nossa realidade, que é o Manual de Doenças, né? O que é DSM? O DSM é o Manual de Doenças Mentais. Tá. Lá tem é onde ficam os CIDs das doenças, dos transtornos, etc. O aumento não é só no autismo. A gente está tendo, na verdade, um aumento substancial em vários transtornos do neurodesenvolvimento. Então, você está vendo muita gente com TDAH hoje, muita gente com Burnout, né, que é a síndrome de... Burnout, é que o pessoal Burnout, fala, né? Muita gente com toque, com transtorno opositor desafiante. Então, a quantidade de transtornos vem aumentando muito. Neurodivergências, posso usar esse termo? São os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Sim, eu só lembrei de um outro fator que talvez explique também, é que crianças hoje, bebezinhos, que nascem ali com um fator de risco muito alto, que na verdade antigamente eles não teriam chance de vida, hoje eles sobrevivem.
Porque a gente tem muito mais tecnologia, muito mais ciência. Então, esses bebezinhos que em um mês eles, na verdade, viriam a falecer, hoje eles estão conseguindo sobreviver, mas aí eles... Então, talvez eles apresentem futuramente o autismo, entendeu? Então, se uma criança, por exemplo, um fator de risco que a gente chama para a pessoa desenvolver autismo, nascer com autismo, durante a gravidez, a mãe ter bebido, ela ter tido uma infecção muito severa, ter recebido um medicamento lá que é muito forte, baixo peso da criança, a questão do parto, todas essas questões, elas podem ser um dos fatores... Aparentemente tem muitas hipóteses, né? Não Isso. fecharam ainda nada assim dizendo isto é por causa disso, né? O que o CDC diz, 98% aproximadamente dos casos são fatores genéticos. Então, existem diversos genes já mapeados e por isso que eles estão tentando alcançar um nível de, por exemplo, a criança está na gestação, já tirar algum líquido, algum material genético dessa criança e verificar se dentro da formação daquela criança, os genes batem com os genes mapeados já do autismo. E as outras questões que ela abordou agora são fatores ambientais. Então, idade avançada dos pais, abuso de medicação, drogas, bebida durante a gestação, afetação por algum tipo de bactéria, etc. Durante esse período gestacional, alimentação, a poluição, tudo isso está dentro dos fatores ambientais. Então, mas os fatores externos é tipo 2% do que você está me dizendo. 98% é genético. É que, assim, parte pode ser desses fatores genéticos também ocorre mutação, né? Então, é um fator genético, mas por que aconteceu essa mutação? Pode ter sido por essa medicação, por essa infecção severa, pela idade paterna. Mas o Fernando fez um comentário que eu acho que é legal trazer aqui. Você usou alguns termos, umas terminologias que eu realmente não anotei, deveria ter anotado. Você falou assim, anteriormente não era o espectro autista, era o quê? Era transtorno tinha global... transtorno global de desenvolvimento, tinha então vamos lá. Transtorno global de desenvolvimento, havia vários CIDs embaixo dele. Isso. E na verdade ele abrangia tudo, né? Toda a questão do neurodesenvolvimento, né? Quando eles não conseguiam... Até hoje, na verdade, existe esse diagnóstico. Quando eles não conseguem fechar, muitas vezes eles fecham aí nesse diagnóstico. Transtorno, é uma coisa guarda-chuva. Mas, assim, é quando tá na dúvida. E aí, antigamente, muitos diagnósticos de autismo acabavam indo para ele. Ok. Mas e aí o Asperger? Ele também não existe mais? Ele era separado só. O Asperger era o nível 1 de suporte, que eram os autistas com altas habilidades. Era o que hoje virou o nível 1. Para você entender o que é o Asperger, por que tem essa nomenclatura, né? A gente tem que voltar lá atrás, 1945, Asperger, Hans Asperger o nome. Ele era um psiquiatra e ele era vinculado ao exército de Hitler. Então, qual que era a função dele? Ele fazia análise de comportamento das crianças autistas e as crianças autistas com altas habilidades ele tirava da câmara de gás e as que tinham maior nível de suporte iam para a câmara de gás. Essa era a função dele lá no exército, entendeu? E as crianças com altas habilidades tiveram o nome dele porque ele que estudou. Entendi. Então, essa síndrome de Asperger tem esse nome, né? Por causa dessa pessoa. Aí, na última revisão do DSM, por ser um nome ligado ao exército de Hitler, etc., eles derrubaram essa nomenclatura e virou o tal do autismo nível 1 de suporte. Do ponto de vista, entrando já mais para as leis, eu sei que as leis, na verdade, elas primeiro têm uma estratificação de um diagnóstico para que você possa aplicar as leis, tá? E você até se candidatou, que trabalha lá também, conhece bastante isso daí, talvez seja mais para o Fernando até do que para você. Todas os graus, eles estão debaixo do mesmo CID? Hoje, sim. Só que dentro do CID tem as subclasses, né? Hoje você mudou a nomenclatura, né? Era o F84, a nova revisão do DSM agora é uma série de números lá. Outro número. E no final muda um número. Então você vai ter lá, autista com atraso de fala. Aí tem o final, muda lá o número. Autista com atraso comportamental. Aí também a mesma coisa. Autista com altas habilidades. E vai mudando. Isso está tudo dentro do DSM lá. Vai pegar o capítulo que fala sobre autismo. Eu entendo que, por exemplo, assim, o grau 1, que precisa de menos atenção, vou usar o termo meu aqui, menos suporte. O grau 2, que precisa de um pouco mais de suporte. O grau 3, que precisa de todo o suporte. É a mesma coisa. Ele recebe o mesmo benefício. Para fins de diagnóstico é tudo igual. E para fins de benefício. Para fins de diagnóstico e acesso às garantias da lei, é a mesma coisa. Então o autista nível 1, que trabalha, que consegue prover para si, que tem autonomia plena, ele tendo o diagnóstico, ele vai ter a mesma isenção do IPVA que o autista nível 3, ele vai ter o mesmo desconto na passagem aérea que o autista nível 3,
prioridade na fila, que é o autista nível 3, é tudo a mesma coisa. Uau! Isso mostra, talvez, uma necessidade de ser revisto isso, né? Como... É um tema muito complexo. É? Muito. Não, E polêmico também. Tudo é complexo no Brasil, É um né? tema muito polêmico. Ele gera muitas discussões. Por quê? O autista nível 1 de suporte, muitas vezes, eu vou te dar um outro dado que é doloroso também. A gente tem muitos casos de suicídio em autistas. O autista nível 1 de suporte é o maior índice de suicídio. O autista nível 3 de suporte tem uma mortandade alta também, mas por quê? Ele se coloca em situação de risco, mas não é voluntário da parte dele. Ele não vai subir em cima de um prédio, ficar na ponta ali pensando em se jogar de lá. Ele não tem noção de perigo, de altura, de que se ele cair ele vai se matar, ele vai morrer. Se ele atravessar correndo a rua sem olhar para os lados, ele não tem essa noção. Muitos dos autistas, né? Eu tento condicionar sempre, porque você vai ter autistas nível 3, que ele sabe que se ele pular, ele vai se machucar. Mas a gente tenta, só para deixar claro, para estratificar, para ficar mais fácil. O autista nível 1 de suporte, muitas vezes por não se compreender e não ser submetido às intervenções que ele precisa ser submetido, que não é uma intervenção que vai ensinar ele atividades básicas cotidianas. É uma intervenção que vai ensinar ele a, poxa, por que ele sente desse jeito? Porque ele tem tanta sensibilidade a um ruído. Por que ele tem tanta questão de desregulação sensorial, né? Que acho que é a palavra correta. Se estiver errado, a senhora me corrige. Mas a questão sensorial no autismo ela é muito presente. Ou as questões sociais também, Exato. assim, como interação social. Então, às vezes, é um nível 1 de suporte, mas ele não consegue manter um relacionamento a longo prazo, ele não consegue ter um emprego por muito tempo, porque essa questão social, ela é muito difícil. E se ela não for trabalhada devidamente, a pessoa sofre muito. Tem muito sofrimento no nível 1 também. Mas aí eu vou jogar um caranguejo na piscina. Caranguejo na piscina é aquilo que você estava muito confortável, de repente, opa, um caranguejo, tá? Hoje você tem jovens dessa geração nova agora, que nem sei o nome dessa geração, é Y, acho que é. Sei lá. Tá. Tem X, Z, V, a última geração, essa geração aí. do TikTok. Os nossos da geração TikTok. Eles têm um comportamento social que é bem atípico comparando com o nosso comportamento social de 50, 40, 30 anos atrás. Eles também são maus de relacionamento, eles também são maus para dar continuidade a trabalhos, eles também se frustram muito rapidamente. Como é que o psicólogo clínico consegue diagnosticar isso daí? É uma coisa ou outra? Tem todos os fatores que, como ele falou, os manuais de diagnóstico, eles colocam que ele tem que preencher. Okay. Então, não é só a dificuldade de relacionamento. É também a hipersensibilidade, é também... O transtorno do autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele tem que ter iniciado na primeira infância. Então, mesmo a gente recebendo um adulto de 50 anos na minha frente, eu preciso perguntar sobre a infância dele. Entendi. Ele precisa pesquisar ali como que foi na infância dele. Porque tem que ter tido sinais lá no começo. É que assim, quando a gente falou tanto do autismo e não caracterizou, né? Caracteriza pra gente, então. O autismo é uma alteração do neurodesenvolvimento e ele tem 3 pilares aí, né? Que seria a dificuldade na comunicação verbal ou não verbal. Então, quando a gente fala em comunicação verbal ou não verbal, você vai ter aquele autista que fala, mas que só repete palavras. Ele não utiliza a fala funcionalmente, para pedir, para comunicar, etc. E o não verbal é aquele autista que, por mais que ele não fale, ele possa apontar o que ele gosta, o que ele quer, etc. Então, tem essa questão, e isso interfere na sociabilização. Antigamente, a gente tinha uma tríade, né? E aí juntaram a questão da comunicação social, da interação social e da comunicação em uma só. Porque uma acaba interferindo na outra. E associado a isso, a gente tem uma gama de comportamentos repetitivos, que seriam as estereotipias, e interesses restritos, que aí seriam os hiperfocos do autismo. Que é, por exemplo, aquele autista que gosta de dinossauro, ele sabe tudo de dinossauro. É aquele autista como meu filho que gosta de embalagem. Então, tudo que é embalagem em casa é dele. Pote de sorvete, caixa de sucrilhos, desodorante, shampoo, tudo é dele. Ele gosta disso. O hiperfoco dele é isso. Entende? Então, quando a gente pensa no autismo, para você fechar o diagnóstico, a pessoa tem que manifestar esses pilares com intensidade e causar prejuízo. Se não tiver intensidade, se não tiver longevidade nessa manifestação e causar prejuízo, dificilmente você vai fechar o diagnóstico. Entende? Perfeito, é isso. Não, e o que foi legal, a Rebeca também trouxe o fato de que isso tem que ser feito numa idade mais novo. Isso não se desenvolve posterior. Isso, tem que se não surge... manifestar, né? Ela tem que ter um início ali na primeira infância. Você não vai ter uma vida totalmente regulada, a vida inteira, bem, De tal, repente comunicativo vira- e tal, e com 50, 60 anos você desenvolveu o autismo.
Tá. Isso, Eu entende? posso até ser diagnosticado com 50 Sim, anos, mas eu já porque manifestava muita coisa desde, passou batido, sim, né? Passou Acabou e as ficando pessoas não olharam. negligenciado Ok. ou por falta de informação, Tá. que é o que ocorre Tá. muito, principalmente em nível 1 de suporte. Tá? Porque às vezes aquela criança que é mais retraída fala, bom, ele é tímido ou ele é depressivo. Entra na questão da depressão. Muitos autistas com diagnóstico tardio, eles trazem consigo durante toda a vida um diagnóstico de depressão. A pergunta que eu vou fazer está ligada mais à sua experiência lá dentro do instituto que você trabalha. Você enxerga que os profissionais... Primeiro eu quero falar dos profissionais que estão dentro dos sistemas de saúde Sim. particulares. Porque você tem muita gente que te acessa que tem convênios médicos. Você acha que, de um modo geral, estou generalizando Sim. mesmo, as pessoas estão preparadas para lidar com a pessoa com espectro autista? A nossa sociedade, em geral, não está. Não está. Agora, Os médicos. a equipe médica, a equipe hospitalar, Ok. que deveria ter especialização nessa área, né? Eu até brinco com algumas pessoas que conversam, até com os parlamentares lá, que deveria ser obrigatório uma matéria Uhum. de autismo Uhum. no curso de medicina, de enfermagem, no curso de psicologia, tem que ter a matéria sobre autismo. Porque é uma condição do neurodesenvolvimento que ela vai aumentar. Hoje a gente tem 1 a cada 36 crianças até 8 anos com autismo. Isso é o que traz... Cada 36. 1 a cada 36. O meu filho, em 2010, quando nasceu, era 1 a cada 180. Então, olha a progressão que nós Você tivemos. está falando de 2010, 1 a Pra cada hoje. 180 para 1 a 36. Hoje. São 14 anos, é isso? Essa 15 realidade anos. hoje. Nossa. Quando a gente falou, né, do porquê que vem aumentando, a gente entra muito na questão da informação mesmo. Hoje, por mais que ainda a informação não chegue em todos os lugares, muitas pessoas conhecem alguns marcadores. Ouviu alguém, poxa, meu filho parece com aquela situação ali, eu vou correr atrás, eu vou investigar e tal e tudo. Então, assim, a quantidade de informação ajudou nesse processo de aumento dos Ok, diagnósticos. ok. E aí, pelo que a gente tem de informação que vem lá de fora, a projeção para 2030, 35 é chegar a 1 a cada 10. Entende? Então, assim, é muito grave essa situação do autismo. E o que a gente tem hoje de suporte é muito pouco. Ô, Fernando e Rebeca, qualquer um dos dois que soubesse daí me ajudem. Talvez vocês não tenham esse dado, mas o entrevistador gosta de fazer pergunta difícil. Quantos por cento para cada um desses graus? Pega 100% são os 3 graus. Como é que você divide isso, em média? Pensa não sei se tem dados brasileiros, dados americanos, o que tem isso? O que eu tive de acesso é mais ou menos, aí, aproximadamente, isso eu vi tem um neurologista que é fantástico, Dr. Paulo Liberalesco. Liberalesco. Ele é um neurologista especialista em autismo, ele faz lives toda semana no Instagram dele. E ele sempre fala, né, dessas questões e da propensão em cada grau de suporte. O autista em nível 3 de suporte normalmente tem associado a ele alguma outra comorbidade. Né? Então, quando você Tem outro diagnóstico junto. Tem algum né? outro diagnóstico junto. O caso da surdez, Meu por filho exemplo. tem a surdez, tem o transtorno de desenvolvimento intelectual, Sim, enfim. sim. E outros vão ter, por exemplo, Down e autismo. Tá. Você vai encontrar nesses graus 3 de É um suporte. combo. Então, pelo que ele reporta nas lives dele, gira aí em 30% de graus nível 3 de suporte. Ok. 30% dos casos de autismo em nível 3 de suporte. E os outros 70% Os tem? outros 70% você divide aí 20% aí em nível 2 e nível 1 é a grande maioria. Tá, você coloca os outros. Exato. Tá, então, na verdade, o nível 1 é a maioria. Nível 1 é a maioria. Tá, porque isso, de novo, é que mexe um pouco comigo, o fato do BPC, de novo. Exato. Tá? Isso é uma coisa que mexe comigo, porque eu estou falando do ponto de vista prático. Não é Exato. só uma questão de É a ponta diagnóstico. da linha. É como mexer a ponta da a linha. No ponta final da das linha, contas, o que eu faço com essa? Assim, aquela família que precisa mais do benefício, porque aquela mãe não consegue fazer nada. Porque, vamos lá, por mais que o nível 1 de suporte, ele tenha, sim, suas demandas, etc, etc., Sim. aquela mãe ela não precisa ficar ali pagiando aquela Não, criança. mas ela pode toda. trabalhar, ela pode fazer um monte de Você coisa, entendeu? ela pode deixar o filho na casa de alguém. Mas, mais uma vez, a gente volta para cá. É um tema muito polêmico. Sim, eu não gosto de abordar sim, esse tema, não, mas- porque cada um tem uma visão e... Sim, não, e você É nem muito complexo. Nem é você que pode trabalhar isso, até por ser você quem você é, entendeu? Eu acho que você. Exatamente. Agora, eu não tenho uma ligação nenhuma com esse instituto, então eu tenho que falar para as pessoas, puxa, a gente precisa rever um pouco isso aí, né? complexo, Precisamos olhar isso. Tem atores globais aí que foi. A Letícia Sabatella foi Aquela que tem uma diagnosticada pintinha aqui, recentemente, né? exato. Cara, a Ela foi Letícia diagnosticada
Sabatella, atriz, ela global, fez novelas, mulher linda, não só pela beleza, mas pela articulação, pela forma como ela conseguia trabalhar texto. Ela é diagnosticada com grau o quê? Grau 1? Ela é um suporte. Só que é aquilo, né? Entra naquela questão de, às vezes, ela não conseguir se alocar, não conseguir Tudo participar, bem. etc. Seja alguma coisa A ou de gente não outra. está minimizando o grau Sim. 1. A gente só Não está pensando do não ponto tá de vista do minimizando, acesso. exato. Não É está só minimizando a condição autista Não, dela, mas Não a é? ideia seria ver, poxa, mas precisa, né? Estar no mesmo nível ali para a questão de garantia de direitos. Tá, e como é que as pessoas elas podem se informar melhor sobre os seus direitos? Então, hoje, se você der um Google em qualquer situação de direitos do autista, tem muita informação. Tanto no Google quanto no YouTube, tem diversos vídeos explicando, falando sobre os direitos da pessoa autista. Para quem tem recurso, se você consultar um advogado, ele vai te dar toda a orientação de onde ir, como solicitar, como funciona. Por exemplo, para quem tem recurso, a isenção de IPVA, que é muito interessante. Isenção de rodízio, também é interessante. A compra de passagem aérea. Hoje, o acompanhante de uma pessoa autista tem direito a 80% de desconto. Então, ele tem que preencher alguns formulários, encaminhar para a companhia aérea e fazer a compra da passagem. Lembrando que isso só vai acontecer no momento que você tiver o diagnóstico fechado. Diagnóstico com laudo e emitido pelo SUS. Porque muitas vezes o diagnóstico do particulares não aceitam também. Nossa. Tem isso aí, né? É muito complicado. Você está lá no Instituto, e aí quais são as diversas serviços, prestações que você coloca ali adiante da população? Hoje, o que a gente provém lá? A gente provém a análise de comportamento, análise de rastreio e a aplicação em terapia ABA, que é a análise de comportamento aplicada. Que é a terapia que trata isso, o a terapia autismo. de fato e direito. É o que vai ajudar a corrigir comportamento inadequado na criança, a ensinar comportamentos adequados para essa criança e a regular ela no contexto generalizado. Você consegue me dar algum exemplo disso, prático? Como Por é que eu exemplo, faço isso? Você vai pegar uma criança que tem muita dificuldade no contato afetivo. Ok? E você vai ter atividades ali dentro daquele ambiente que vão proporcionar essa questão do contato afetivo, tanto com a terapeuta, e isso vai ser direcionado para a família também. Então, você vai ter criança que tem muita estereotipia. E dentro da atividade terapêutica, você vai propor algumas atividades que vai substituir. Essa questão da estereotipia, muitas vezes, é autoestimulação. Ela está fazendo uma autorregulação ali. Você consegue transformar um comportamento, às vezes, de se bater em um comportamento de ela pegar um objeto e ficar manuseando. Então, você consegue alterar comportamentos ali que vão facilitar a vida daquela criança e vão deixar ela com menor carga sensorial possível. Essa é a ideia básica, né? Entendi. Do que eu entendo do ABA, mas ela pode dar uma explicação mais específica, né? Você Pela quer completar experiência alguma até. coisa? Não, eu acho que todas as habilidades, as terapeutas, elas fazem um plano no início, então, das questões sociais, então, como dividir brinquedo, como brincar junto, como esperar a sua vez, até essas questões sensoriais que ele falou, assim. Acho. Vocês já ouviram, como eu já ouvi, não sei, quero perguntar, genialidade, superdotação Superdotação. com proximidade. Associado ao autismo? Isso. É que assim, as pessoas confundem muito. Autistas com hiperfoco e autistas, por exemplo, com síndrome de Savant. A síndrome de Savant é a chamada síndrome da inteligência, onde a pessoa que tem essa síndrome, ela tem memória fotográfica. Então, se ela tiver interesse em um tema específico e ela lê uma página daquele livro, ela grava aquilo na memória dela e se você falar a página tal do livro tal, ela vai te falar com riqueza de detalhes tudo que tem ali, né? Mas isso não quer dizer, então, que ela é exatamente genial, como a gente diria assim, essa pessoa. Então, ela tem essa habilidade extraordinária, mas ela, na verdade, tem dificuldade em todas as outras Exato. áreas da vida dela. Entendi. Então, por isso que é uma síndrome. Não é Entendi. altas habilidades, como a gente chama uma criança neurotípica que tem altas habilidades, então ela vai se exceder em tudo na escola, e que também tem as suas dificuldades de altas habilidades, mas essa síndrome ela é bem específica, entendeu? Então, às vezes, ele sabe de cor o que está falando daquela página, mas ele não entende, às vezes. Exato. Não é uma coisa exatamente útil, sabe? Entendi, É entendi. um pouco diferente. E com relação até, para deixar claro, na questão do autismo, o hiperfoco no autismo, por exemplo, você vai ter autistas que são voltados para números. E não é que ele tem uma inteligência super, é que ele foca tanto naquilo que ele aprende a destrinchar aquilo de uma maneira única. Entendi. Então, ele se torna especialista naquilo, Entendi. por insistência.
Não é que ele Entendi. tem a propensão... Ele desenvolveu aquilo. Ele desenvolveu e ele lapidou. Então, por exemplo, às vezes você gosta de, sei lá, de sentar e conversar com sua esposa. E vocês ficam por muito tempo ali naquela conversa. Um autista com hiperfoco, às vezes ele gosta de ficar lendo sobre planetas. E ele vai dominar tudo que tem relacionado a planeta, galáxia, etc, com riqueza de detalhes. Mas não é que ele tenha isso como uma propriedade dele, é que ele se dedica tanto que ele se virou um especialista naquilo. Isso. Pode falar. Desculpa, eu só ia dar um exemplo de uma criança, por exemplo, que eu atendia, que ele sabia muito novinho, 3 anos, ele já sabia o alfabeto todo, de trás para frente para trás, todas as letras, ele ficava o dia inteiro brincando com o brinquedo do alfabeto. E a mãe falava, olha, que excepcional, isso é demais. É legal, só que ele tá gastando o dia inteiro dele fazendo essa única atividade. Ele não tá gastando o tempo dele desenvolvendo outras habilidades. Então, elas geram... O hiperfoco, ela gera um déficit nas outras coisas que seria... Mas pode acontecer de eu ter uma pessoa superdotada mesmo, e ao mesmo tempo ele ser um autista grau 1. Pode, mas é exceção. Até grau 2 e 3. É. Por exemplo, teve um caso recente, passou no Fantástico, recente não, faz um tempo já, passou no Fantástico. A menina, ela era autista cega, mas ela tocava piano como ninguém. Ela ouvia uma partitura, ela sentava no piano e tocava. Mas e ela isso ficava é assim, com a hiperfoco cabeça... ou é superdotação? Essa que é a pergunta. Porque, sabe Ela de tinha onde ouvido, vem né? minha pergunta? Eu tenho muito contato com pessoas da Unicamp e aí eu tenho contato com pessoas que para mim são geniais. Só que assim, claramente você vê alguns tipos de manifestações que vêm à minha mente quando vocês estão falando aqui. Sim. Alguns Então, comportamentos que a pessoa mas- apresenta, né? Mas são pessoas que são tão acima da média que muitas vezes eu brincava com elas que eu era a pessoa mais idiota nas mesas que nós sentávamos nas reuniões. O nível de conversa das pessoas era uma coisa assim, fenomenal. E não só para um assunto, não era um hiperfoco. Eram vários Eles assuntos dominavam diversos, tudo, né? dominavam vários assuntos. Entendi. Então, assim, mas ao mesmo tempo, algumas coisas que vocês foram falando, eu fui dando check, sabe? Assim, você fala, gente, que interessante. Se assemelha muito, né? Os marcadores acabam ficando muito latentes. Né? Agora, Poxa, aí... ele tem isso, ele também fica assim, ele Aí desvia o entra olhar um e tal. pouquinho para a psicóloga do TCC. Pode ser alguma coisa comportamental que não tem nada a ver com isso? Que o cara ele pode ser inteligente, ele pode ser muito esforçado e pode não ter nada a ver com isso? Pode também? Você tá falando, ele pode não ser autista? Não ser. Pode. Ele pode ter até traços do autismo, Ok. mas não fechar um diagnóstico de autismo. Entendi. É possível. Gente. Mas assim, tem esse preconceito de que... Não preconceito, mas tem essa ideia de que, é legal, ele é autista, ele vai ser superdotado. Genial. Mas não é o caso isso. sempre. Não é o caso quando a sempre. gente fala nesse sentido, eu pelo menos, eu falo que assim, não é uma régua. Você não pode medir todo autista pela mesma régua. Quando a gente fala em autismo, para muitas pessoas que não conhecem, elas pensam, então ele é super inteligente, ou ele é super comprometido. Sim. E não é. Entre o autista totalmente autônomo e o autista com muita demanda de comportamento, demanda social e de suporte, você tem uma infinidade de autistas ali naquele meio. Né? Você vai ter autistas, como eu falei, autistas em nível 3 que têm habilidades fantásticas para outras coisas. E você vai ter autistas nível 1 de suporte, que por mais que ele tenha domínio sobre todas as questões cotidianas, fala funcional, etc, ele pode até ter um transtorno do desenvolvimento intelectual ali associado. Ele tem dificuldade de aprendizagem, ele tem alguma outra questão associada ali, mas para as demandas cotidianas ele domina plenamente. Ele tem a autonomia plena que a gente fala. Ô, Fernando, lá dentro do Instituto, como é o nome do Instituto mesmo? Instituto Murilo Ramos Andrade. Instituto Murilo Ramos Andrade, só para a gente destacar, assim, você que está assistindo a gente aqui, entra nas mídias sociais, acompanha, ele também tem página no... É o @Instituto MRA no Instagram, no TikTok também, Instituto MRA, no YouTube, o canal nosso também é Instituto Murilo Ramos Andrade. Do que você tem, é o suficiente lá dentro ou você precisa desenvolver mais coisas com base na dor que você percebeu da população? O ideal para qualquer centro de atendimento para autistas é você ter uma equipe multidisciplinar. Tá. Hoje, pelo recurso e espaço que temos, nós pautamos a nossa intervenção no comportamento. Ok. Então, a gente poderia ter escolhido alguma variante ali, tipo a fonoaudiologia, vamos focar na fono, desenvolvimento da fala. Ou vamos focar na terapia ocupacional, que é habilidades para a vida cotidiana ali, né? Da vida diária, integração sensorial, etc. Mas qual que é a maior queixa das famílias? Comportamento. Então, poxa, a minha criança não regula, a minha criança chora muito, a minha criança não dorme bem, a minha criança não consegue participar de atividades. E a disciplina de intervenção que mais corrige esses comportamentos é o ABA, é a análise de comportamento.
Então, a gente pautou o início do projeto no ABA para que a gente possa começar esse trabalho de desenvolvimento comportamental. E dentro da atividade terapêutica do ABA, muitas vezes a criança vai verbalizar alguma coisa ou outra com a terapeuta. Elas trocam muita figurinha dentro da sala de intervenção, né? Então, é claro que é importante você ter uma fono, que ela vai fazer um trabalho totalmente direcionado para aquisição da fala e da fala funcional. Mas para o início de trabalho, a gente encontrou na ABA a melhor ferramenta. A nossa ideia é sim ter uma fonoaudiologia, ter a equipe de terapia ocupacional. Nós estamos montando a sala de terapia ocupacional. É um custo muito alto. Se tiverem aí patrocinadores a fim de conhecer nosso trabalho, nos ajudar com essa montagem. Se tiver alguma terapeuta ocupacional assistindo esse programa, que possa entrar em contato conosco. Nós precisamos de dicas de equipamentos para comprar, para montar isso. Trazer uma equipe de neurologistas para fechar alguns diagnósticos que estão em aberto, revisar outros, ver a questão de medicação, como é que está, se está sendo eficaz, se não está, se dá para revisar isso, se dá para trocar a medicação ou se pode tirar a medicação. Então, assim, o ideal é que você tenha uma equipe realmente multidisciplinar, para que a gente possa atuar no comportamento, no desenvolvimento de habilidades, na questão de fala e na questão diagnóstica no contexto generalizado, né? Vamos alcançar isso, com certeza, tenho muita fé. Né? O projeto ele nasceu para vencer, para levar pessoas ao extraordinário. E quando falo de extraordinário, não pensa no extraordinário da pessoa que alcançou a universidade, super inteligente. Não, o extraordinário muitas vezes é aquela criança que regula bem, que ela tem autonomia para atividades cotidianas, de banho, de alimentação, de autocuidado. Isso é extraordinário. Para mim, por exemplo, no caso do meu filho, o nosso extraordinário hoje é o Murilo come bem, se veste sozinho, toma banho sozinho, ele usa o banheiro adequadamente. Esse é o nosso extraordinário. Não quer dizer que esse seja o extraordinário de uma criança verbal que já domina essas habilidades sociais. O extraordinário dela é uma régua acima. Ela vai alcançar a universidade, ela vai ter uma interação com outras pessoas, vai ter relacionamentos, etc. Esse é o extraordinário dessa pessoa. Então, cada autista tem o seu próprio extraordinário. E nossa função ali é que cada um alcance isso, né? A gente quer prover ferramentas para que elas alcancem o seu extraordinário dentro da sua realidade. Todos os recursos hoje do Instituto são mantidos São por empresas privadas, né? Às vezes nós mandamos aí para minha agenda de amigos do celular, pelo Instagram, e aí amigos vão com R$20, R$30, R$40, algum empresário que gosta, que entende o projeto, manda um valor maior, substancial, mas o nosso maior aporte hoje vem do Dr. Bruno Fagundes Viana. tudo doação. Tudo doação. Então, se a pessoa quiser doar... Ela pode entrar em contato conosco pelas mídias sociais, pelo próprio Instagram, né, o Instituto MRA, tem lá o botão do WhatsApp, pode chamar a gente por lá, ou pode chamar pelo direct, a gente bate um papo. As portas do Instituto estão abertas para que possam vir conhecer. Eu sou voluntário no projeto. Eu criei o projeto, criei o Instituto, eu não ganho nada lá. Eu demando meu tempo, muitas vezes recurso próprio para repor uma coisa ou outra que falta. Sou o primeiro voluntário do projeto e o único hoje, né? Porque o resto do pessoal a gente remunera. Porque eu tenho que ter uma boa recepção, que vai cuidar da agenda, que vai atender as mães, que vai fazer essa recepção das mães. As psicólogas têm que ser remuneradas, porque senão a gente não consegue manter uma regularidade de atendimento. Se você trabalhar com voluntários no atendimento, na ponta da linha, é difícil. Porque aí o voluntário vai um dia, no outro dia ele tem um compromisso e não consegue ir. Então, é difícil você trabalhar nesse sentido com o voluntário. E existe a questão do relacionamento desenvolvido, né? Da confiança, né? A confiança, né? Para você entender, nas salas terapêuticas, no dia da terapeuta X, as crianças só passam com ela, a foto dela está na porta da sala. Entendi. Então, a criança vê, ela já vê a terapeuta dele, já sabe que é ela, já entra. Então, assim, a gente tenta ter uma rotatividade muito pequena. Infelizmente, como o nosso projeto é social e o nosso ticket, a gente tem uma limitação de recurso para fazer o pagamento, para poder custear isso com as terapeutas, muitas vezes uma ou outra tem uma proposta melhor e acaba indo para um outro caminho e é super válido também. Né? A nossa ideia ali é prover o atendimento, a gente está terminando os processos de avaliação, as crianças estão indo para a aplicação. Eu estou tentando entrar em contato com as universidades que tem próximo da gente para trazer alunos ultimanistas, alunos de 7º, 8º semestre de psicologia, para que elas possam experienciar essa atividade, né? E até para formar pessoas também, capacitar essas pessoas. Um déficit de mão de obra gigantesco. Né? Sim. Eu vou para um outro quadro agora, que
dentro da nossa conversa aqui, que é como a igreja pode ser diferencial para esse perfil de pacientes. Certo. A gente pode falar de neurodivergência ampla, só que eu acho que se você falar de neurodivergência ampla, a coisa fica muito ampla, então vamos pensar no fato específico do autismo, tá? Para pessoas que estão assistindo a gente aqui, até uma coisa legal para falar da Rebeca. A Rebeca é cristã, tá? Muitos cristãos estão assistindo a gente e perguntam assim, puxa, eu quero uma indicação de um psicólogo cristão. Rebeca Curca está aqui também, uma das pessoas que pode nos ajudar nisso. Então, ela vai conseguir falar do assunto da psicologia e também, até como uma pessoa que consome, usando esse termo assim, consome os recursos dentro das próprias igrejas. O que você acha que poderia ser feito dentro das nossas igrejas para poder respeitar essa neurodivergência e conseguir fazer com que ele seja melhor incluído? A gente precisa, acho que inicialmente é conversar mais, trazer o assunto à tona. A gente está muito acostumado a conviver entre a gente, mas a gente está perdendo essas famílias que têm uma demanda de crianças diferentes, ou adolescentes diferentes, ou adultos diferentes que não se adaptam em qualquer lugar, mas a gente precisa servir essas pessoas também. Elas estão procurando lugares em que elas possam se sentir bem, elas querem estar lá. E muitas vezes os nossos ambientes, também a forma, a gente está acostumada com um certo tipo de criança, por exemplo, a gente precisa se adaptar para comportamentos diferentes de crianças diferentes. Então, uma igreja que tem um degrau logo na entrada, a pessoa não vai se sentir bem recebida se ela está de cadeira de rodas. Uma igreja que talvez não tenha um espaço dedicado a crianças que estão se desregulando sensorialmente, que elas possam ir descansar um pouco, ou até a igreja toda, ela pode adaptar a iluminação, o som. E também, às vezes, ter classes especiais ou grupos de pais, por exemplo. A nossa igreja, até eu não te falei, a nossa igreja tem tido... a gente tem um pai de criança autista que ele começou um movimento de... todo mês tem uma palestra lá na nossa igreja, sediada lá na nossa igreja, de um profissional que trabalha com autismo para pais que estão procurando, não necessariamente cristãos. E os pais que estão indo lá estão se sentindo muito acolhidos e servidos. Poxa, a igreja está se importando não só em evangelizar, em falar sobre o que eles acreditam, mas em servir a gente pelo que a gente precisa, uma necessidade social, emocional, que como a gente estava falando. Então, a igreja tem um grande campo aí a servir e a amar ao próximo, que a gente às vezes não está preparado, né? A gente precisa começar a conversar e se preparar e chamar pessoas especializadas que nos ajudem nessa adaptação. Eu entendo, primeiro, que nós podemos melhorar os nossos ambientes internos para receber essas pessoas. Eu acho que isso tem que ser feito, isso tem que estar no radar dos pastores sêniores, os titulares, porque isso acontece a partir da visão deles. Esse que é o ponto. E se quer ver isso acontecendo, basta que um filho, um neto seja neurodivergente e tenha, pronto, as coisas começam a acontecer. E Deus, ele é bom em fazer esse tipo de coisa. Então, para que a gente não precise fazer isso, querido pastor, querido líder, pense na família, seja empático também nesse sentido. Isso é coisa interessante. Mas eu queria chamar a atenção para o fato da igreja poder ser um núcleo de transformação social em diversas frentes e também nessa frente. Aí eu passo a bola para o Fernando, perguntando o seguinte: Fernando, digamos que eu sou um pastor, tenho uma determinada igreja, que eu presido essa igreja, eu lidero essa igreja, e eu queria que alguém viesse conversar comigo para poder entender o que a gente pode fazer. E eu sei que tanto a Rebeca como você podem falar sobre isso, mas eu quero mais a tua experiência, do tipo, o que você falaria para essas pessoas? O que você acha? Quais seriam os módulos a serem tratados? Acho que, em primeiro lugar, é entender por que aquela mãe parou de vir. Aquela mãe que vinha, que era fervorosa, que participava e tal, o que aconteceu ali? Poxa, ela tem um filho, o filho dela tem um comportamento atípico, ele não regula bem na igreja. Tá, e agora? O que a gente pode fazer para essa mãe voltar para cá? E aí a gente entra naquela abordagem de adaptar espaço. De ser a igreja se tornar um espaço inclusivo, realmente. Então, quando a gente fala no autismo, principalmente para a questão sensorial do autista, você tem que ter um espaço ali onde aquela mãe possa vir e aquela criança vai ser bem assistida por muitas vezes um obreiro que tenha especialização nesse tipo de atendimento, com um espaço controlado, onde ele vai ter possibilidade de adaptar o conteúdo que vai ser passado no culto de uma linguagem que aquela criança, aquele adolescente autista vai compreender.
ele vai ser evangelizado na linguagem que é adequada para ele. Ok. Só que assim, depende de uma estrutura realmente. Não adianta a gente fazer no mesmo ambiente, porque vai ter muito estímulo ali. E aquele autista invariavelmente pode vir a desregular. Então, se a igreja pensar em um pedaço do templo ali, um espaço onde ele possa montar uma sala controlada, com equipamentos que possam ajudar na parte de organização daquela criança, para que ela possa participar do culto com a linguagem dela, que ela entende, que ela compreende, que ela absorve a informação, isso vai dar uma qualidade fantástica para essa mãe poder acompanhar o culto de maneira tranquila. Então, mas isso é um fator diferencial para você receber pessoas. Eu quero ir para fora. Eu quero as pessoas da igreja agindo na sociedade. O que é a igreja? O que as pessoas... Para você poder entender um pouco. A igreja que nós participamos, não tem eu participo, não tem vínculo nenhum com o ObvioCast, não tem vínculo nenhum com o PDO Instituto, mas é que eu participo. É uma igreja que a gente tem muitos recursos, muitos profissionais, pessoas que têm condições de trabalhar e ajudar em diversas frentes e fazem. Muitos deles fazem isso. Então, quando a gente fala da neurodivergência, se vocês têm um grupo de famílias, vamos pensar aqui, por exemplo, na igreja de vocês têm aí 20 famílias que têm criança neurotípica ou alguma situação de demanda, seja neuropsiquiátrica ou cadeirante, de mobilidade, etc. É pegar a assistência social da igreja, que deve ter, mapear e entender a realidade dessa família. Poxa, o que essa família precisa? Ó, a mãezinha lá, ela não tem o BPC. Então, pegar o jurídico da igreja, entrar em contato com essa mãe e falar, ó, vem cá, já tem laudo? Não? Então vamos correr atrás do laudo para você. Quando sair o laudo, a gente vai dar entrada no seu BPC. Porque você evita dessa mãe ter que ir lá com a criança, se submeter, às vezes, a ser maltratada, humilhada, tratada com desdém pelo pessoal do órgão que vai atendê-la, entendeu? Você acaba otimizando isso. E muitas vezes, se ela precisar ir, a igreja forneceu o transporte para levar essa mãe até lá, guardada, e levar ela de volta. Então, você está me dizendo que... Eu vou tentar colocar isso numa linguagem bem simples. A gente está pensando para fora da igreja. Para fora, olha só. Eu sou de uma igreja lá de Taboão da Serra, tem várias igrejas de Taboão da Serra. Eu sei que o Instituto está em Taboão da Serra. Exato. E eu quero apoiar de alguma forma o Instituto. Eu posso apoiar contribuindo financeiramente. Sim. Eu posso fazer com que as minhas pessoas possam procurar você para que, de modo prático, possam te ajudar de alguma forma lá no Instituto? Com certeza. Tá bom. E, além disso, eu poderia fazer... Vamos lá, eu estou numa igreja, tem uma rua... Eu estou falando uma coisa que parece que é tão utópico, tão impossível, mas é tão simples de ser realizado, porque se uma igreja faz isso, ela inclusive ganha a simpatia do bairro. Com certeza. Imagina que saiam pessoas não para evangelizar. Eles não estão saindo ali para evangelizar, para pregar o evangelho. Eles estão pregando o evangelho de uma outra forma. Exato. Eles vão bater na porta das pessoas perguntando se existe alguma necessidade especial, especificamente disso, dentro da rua, do bairro que a pessoa está. Mapeou. O bairro da igreja mesmo. Mapeou quem estão ali. Coloca um grupo de voluntários para poder apoiar essas pessoas de alguma certa forma. Entender o que ela precisa. Várias oportunidades vão surgir a partir de então, inclusive de pregação do evangelho, inclusive de convidar para que a pessoa frequente a igreja, mas o grande interesse não vai ser esse. O interesse vai ser ajudar as pessoas com essa finalidade prática. Exatamente. Você vai poder entender qual que é a realidade dessa família. Tem demanda ali alimentícia? Tem. Então vamos prover. Cesta básica, uma vez por mês, etc. Tem demanda de atendimento mesmo, medicação, etc. Poxa, então vamos fazer contato com as farmácias da região, vamos ver se algum irmão tem algum acesso nesse sentido e vamos prover a medicação que ele precisa, que não está tomando e às vezes está desregulando. Ou às vezes é uma pessoa diabética que não tem acesso à insulina. São outras coisas, né? Você está entendendo ou não? Se a ideia é ir para fora da igreja do templo, né? E entender a sua comunidade no contexto geral, você pode abraçar todas essas questões. Sim. Então, às vezes é uma pessoa cadeirante que a cadeira já não cabe mais. Eu tenho muito pedido disso. Às vezes é uma criança com PC, paralisia, e ela pegou a cadeira pequenininho e ela já está grande e já está não tem mais conforto naquela cadeira, que são cadeiras caras. E a igreja pode atuar nesse sentido. De muitas vezes viabilizar com uma rifa, com alguma coisa que... Sim, várias frentes para poder... entendeu? Então, assim, quando você pensa nesse sentido aí, acaba sendo muito mais amplo. Então, você pensa ali na questão alimentícia, na questão de trabalho, porque às vezes você tem uma mãezinha ali que não consegue emprego, e às vezes ela pode fazer alguma atividade na própria igreja, ou algum irmão tem uma empresa que possa alocar essa mãe. Então, existem diversas formas da igreja realmente atuar e fazer o papel social da igreja, né? Exatamente, falando. Você falou duas coisas para mim que também chamou a atenção nesse momento que a gente já está caminhando para o final. Uma delas é o índice de suicídio entre autistas, principalmente do grau 1 que você falou. Então, assim, Jesus ele falava para os fariseus de uma forma e falava para os pescadores de outra. Ele decodificava a comunicação para que as pessoas entendessem. Então, por que não também decodificar
uma forma de abordar o autista de modo que você consiga se conectar com ele e pregar o evangelho. Isso é uma coisa importante. Pensando, inclusive, especificamente na pregação do evangelho. E a segunda coisa que também é importante para mim você falou sobre o abandono familiar dos pais, a evasão paterna. Que isto vem ao encontro não só do autismo, mas de modo geral, de como nós, das igrejas, estamos distantes de uma necessidade da nossa sociedade. Nós colocamos via e regra, claro que aqui eu estou generalizando, né, gente? Tem igrejas e igrejas diferentes e com comportamentos diferentes. Mas na grande maioria das vezes, você coloca a igreja dentro de um determinado bairro e fica aguardando as pessoas irem para dentro da igreja. É isso. Né? E assim, e as pessoas, elas têm, hoje, e aí eu tenho psicóloga para falar sobre isso, elas têm problema para poder interagir umas com as outras. Imagina sair da sua casa, quantas coisas o cara tem que quebrar para poder chegar e entrar na igreja. Então, esse acesso de você fazer através desse tipo de ferramenta, de bater na porta das pessoas, não para pregar o evangelho. É para entender a realidade de cada família. Né? É para servir. É para poder entender, para atender. Sim. Entendeu? É que é aquilo, né? A gente tem que... Aí é o que você falou. Existem diversas igrejas, cada um com sua metodologia de trabalho, e tem que ver até onde essas igrejas estão dispostas a fazer esse trabalho. Sim. Que é um trabalho complexo também. É um trabalho onde você vai cavar problemas ali. Sim, você só vai buscar mais problemas. Você entendeu? É esse que é o ponto. Agora, e não adianta você ir lá cavar e não ter como sanar isso, né? Suprir. Porque o que ocorre? Se você for lá na casa X e lá você entender uma demanda e tal, e você não suprir aquela demanda, você vai gerar frustração naquela família, e ela vai se afastar mais ainda da igreja. Mas tem uma coisa, um pensamento que eu tenho, talvez eu possa estar redondamente enganado, mas às vezes o se importar já faz diferença. Sim. Sabe a história você ir lá, conversar, ouvir, né, a demanda da pessoa. E de verdade, né? Não com o conceito que eu já tenho na minha cabeça, eu gostaria de ajudar dessa forma, né? Mas é de olhar e realmente ouvir o que aquela pessoa tem. É isso. Eu nem sei se eu tenho recurso para te ajudar, mas eu me importo com aqui. você. Eu estou aqui. Você não está sozinho. Se for para chorar com você e fazer uma oração e eu não sei o que vai acontecer a partir da... Ok. Mas a ideia é poder ouvir, é poder se fazer presente. Cara, a gente está indo para o momento final. Eu quero parabenizar você pela toda a disposição que você tem para montar esse projeto, para estar em frente. Eu tenho contato com você, não tão próximo assim, mas vai ficar mais estreito, até pelos institutos e tudo mais. Com certeza. Eu tenho visto a disposição que você tem em servir, de fazer isso ser uma transformação realmente. Exato. A nossa ideia, eu não guardo conhecimento, né? Tudo que a gente aprende, eu tento dividir com o máximo de pessoas possível. Eu gosto de falar sobre autismo com o máximo de pessoas possível, porque quanto mais pessoas conhecerem, entenderem quais são os comportamentos, o porquê que muitas vezes ocorrem, o meu filho vai ser mais bem compreendido nos lugares que nós vamos, nas praças que nós passamos, etc. Então, a minha ideia de divulgar, de falar sobre autismo, de mostrar que existem autistas, que eles são diferentes entre si, que você não vai encontrar o autista super inteligente e só existe esse, que você não vai encontrar o autista super comprometido e só existe esse. Que existe uma diversidade gigantesca dentro da comunidade autista, é para esclarecer mesmo. Porque a gente às vezes encontra alguns vídeos na internet onde o pessoal pinta o autismo de uma maneira linda, que o autista vai alcançar níveis substanciais, que o extraordinário é realmente aquele extraordinário de você ser super dotado, você ser super competente na área específica, e não é assim. Eu acredito que quando você fala sobre autismo, você tem que tentar contextualizar o modo geral do autismo. Que tem famílias que sofrem muito, que tem mães reclusas em casa com a sua criança, que não conseguem prover para si, que não conseguem viver a sua vida, né, de maneira realmente produtiva, de se divertir, de ter um momento para ela, que muitas mães não têm rede de apoio, que muitas famílias, pais e mães não têm rede de apoio, que é só o pai e a mãe ali, e que se um deles faltar, vai ser um sozinho, preso com aquela criança, de uma forma a eles se irem definhando, né? Trancados dentro daquela realidade. Então, quando a gente externa que existe isso, a gente acende um sinal de alerta. Tanto na igreja, na questão religiosa, que às vezes aquele pastor pensa, poxa, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que aquela mãe que parou de vir para a igreja, ela não vem mais porque ela está com o filho dela em casa que não regula bem e que precisa de ajuda. E a gente pode ir lá ajudar essa mãe. Às vezes o empresário que pensa, poxa, o que eu posso ajudar hoje? Né? Eu queria ajudar alguma instituição. Pensar, poxa, a instituição que atende a criança autista ali é interessante. Não a minha, mas qualquer outra na sua região, na sua realidade. Eu tenho viajado para algumas cidades e mostrado o modelo de serviço que nós estamos fazendo.
como funciona e como o terceiro setor pode ser um braço auxiliar dos governos municipais para otimizar a gestão do recurso e deixar muito mais prática essa prestação de serviço. A gente consegue reduzir o custo para o município e fazer uma prestação de serviço muito mais ágil, desde que seja uma instituição gerida por pessoas honestas, Sim. que passe por todos os filtros que são necessários para você confirmar a lisura desse trabalho, né? Mas uma vez que você supera tudo isso, o terceiro setor ele tem uma força, um braço de gestão muito grande que pode fazer realmente a diferença na questão da prestação desses tipos de serviço, né? Excelente. Doutora, vamos lá. Rebeca Curca, quais são as suas palavras finais para quem está assistindo a gente? O que você deixa disso que a gente conversou aqui? Eu acho que quanto mais a gente se abrir para realmente entender a realidade do outro, né, e buscar, então o autismo ele está entrando muito na pauta, mas às vezes a gente não realmente encontrou alguém, não conheceu uma família que está sofrendo. Então acho que essas informações são muito legais, muito legal que a gente tem essa oportunidade aqui de outras pessoas que talvez nunca pensaram em ouvir mais sobre o autismo podem ouvir. E realmente, nas nossas igrejas, a gente tem uma missão aí para receber bem essas famílias, porque como a gente viu, o número está aumentando. Sim. Então, essas famílias precisam ir para algum lugar e a gente tem essa oportunidade de se preparar para realmente servir. Isso porque a gente nem abriu neurodivergência de um modo amplo. No modo amplo. Quando a gente fala sobre neurodivergência de um modo amplo... especificamente do autismo, né? Você tem pessoas com transtorno de ansiedade, transtorno de síndrome do pânico, você tem pessoas com TDAH, você tem burnout, você tem um monte de coisas aí que são desafios do mundo moderno e estas pessoas... são, inclusive, o alvo da nossa igreja, que são pessoas que precisam, como qualquer pessoa de Cristo. Né? Elas precisam disso. Sim. Exato. Fernando. Quero presentear você uma lembrança, né? Simples. Oba, já vamos abrir essa lembrança aqui. Filma a gente aqui para eu abrir. É uma lembrança simples, mas vai ficar aqui. Inclusive, se você me permitir, eu vou colocar ela aqui para as pessoas poderem olhar. Tá permitido aí. Aqui, ó. A caneca do Instituto. Se você consegue chegar próximo do Instituto para poder ver. Esse logotipo aí, ele tem a história dele, né? O porquê desse menino com o dedo na boca, esse macaquinho. É uma foto do Murilo, eu mandei para uma tatuadora, ela transformou nessa imagem. Então, esse macaquinho é um macaco que ele ganhou quando ele fez o implante. Ele anda com esse macaco para todo lado, o melhor amigo da vida dele. Que bonitinho. E aí eu pedi para ela fazer ele como formato de quebra-cabeça. E os outros desenhos que tem no verso, você vai ver que tem outros desenhos no verso, são todas imagens também características, né? O autista no balão, que voa para o infinito, a mãe guiando a criança na pipa aí, levando ela para o extraordinário. E a questão do dente de leão, você jogando informação sobre o autismo para todas as direções, né? Aí tem o QR Code do nosso Instagram e tem o QR Code do nosso Pix aí, quando vier alguém visitar e apresenta para eles também. Ótimo. Manda lá os R$10 pra gente comprar o café, que tá caro. É importante, café principalmente, nem vamos falar sobre outras coisas, né? Olha, para você que está assistindo a gente até agora, a gente sempre vai pedir que você curta, que você compartilhe, que você comente tudo que você puder comentar. Você está assistindo a gente num corte apenas do Instagram aqui, faz um comentário. Você está vendo aqui no YouTube, está ouvindo a gente no Spotify, comenta, porque isso acaba fomentando para o algoritmo que vale a pena, que é um conteúdo que vale a pena, e ele acaba sendo distribuído para mais pessoas. E uma coisinha muito simples também, quando você vê esse episódio aqui, você vê banners de patrocinadores nossos. Ajudem-nos também fazendo uso dos serviços, dos materiais, de tudo aquilo que está sendo disponibilizado pelos nossos patrocinadores, porque é uma forma de retroalimentar que eles continuem nos patrocinando. Então, sempre ajuda a gente também. Fernando, como é que as pessoas fazem para poder ter acesso contigo, contato com você, o teu arroba do Instagram? O meu arroba do Instagram é FernandoF_Andrade, o meu pessoal. Do Instituto, Instituto MRA. Tem também o Autismo em Foco, que são todas no Instagram. Tem o contato pessoal, né, que não é bom passar. Já o telefone atualmente já é demais, né? Mas pelas redes aí vocês conseguem falar com a gente lá, entender o que estamos fazendo, marcar visita para ir nos conhecer. A nossa ideia é que as pessoas vão até lá, conheçam, entendam, e se fizer sentido para elas, elas possam nos ajudar de alguma forma. Rebeca, conta pra gente aí como é que as pessoas encontram você. Eu gostei demais de você e queria fazer com você uma TCC, que é uma
O que é um TCC? Terapia cognitivo-comportamental. O que é isso? É uma terapia como as outras, em que a gente conversa e tem técnicas e abordagem bem prática, mas é muito, muito legal, dá muito resultado. É a abordagem que tem mais resultado cientificamente falando, assim, para vários transtornos e, enfim. Eu tenho, atualmente, eu sou psicóloga clínica, atendo no consultório. Então, Aqui em Campinas. em Campinas, Tá. E também online. E Então, o teu atendimento tem um grupo específico? É crianças, adultos, como é que é? atendo adultos e crianças, não adolescentes. Só adolescentes não, né? Não. Me deixa com criança, me deixa... Sim. E como é que as pessoas podem chegar até você? Você tem o Instagram? Tem o Instagram, Rebeca Kurka, Kurka. Ok. Não atualizo muito, mas dá para conversar comigo Já é um por lá. contato, Já né? dá pra, Não, você não é uma influenciadora. Não. Você tem lá o Instagram e as Isso. pessoas podem chegar até você através de lá. Perfeito. É isso? É isso. Gente, quero agradecer vocês pelo tempo de vocês. Fernando veio lá de São Lá de Paulo São para Paulo, poder mas conversar foi com a gente muito aqui. produtivo. Cara, que Deus permita que esse programa possa chegar nas pessoas que precisam chegar, que as pessoas possam se sentir amadas, que as pessoas possam se sentir respeitadas e que possam se sentir incluídas no meio social, que elas podem tanto ser ajudadas como também ajudar. Né? E que a gente possa transformar essa sociedade através das melhores intenções possíveis. As melhores né? práticas, As né? melhores práticas possíveis. A nossa ideia é essa, né? É ajudar o máximo de pessoas possível com os recursos que nós temos e, quando tiver mais recursos, ajudar mais pessoas. É isso aí. É isso. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a você também. Vamos para aquela câmera dar tchau. Tchau, tchau. Gente. Muito Valeu. obrigado. Obrigado.